É o curso mais completo das medicinas da floresta que alguém já... Aliás, acho que não tem outro curso de ayahuasca. Eu nunca vi ninguém lançar nada relacionado a isso. Você nunca viu nada igual. Eu descobri que não podia remédio controlado, né? E eu tomava, porque eu não tive instrução. Eu fui descobrindo isso depois. A espiritualidade, a ciência e o conhecimento. Como é que você sabe na força da ayahuasca se você está diante de um surto? Você vai refletir. A vida não é dessa forma. Então, assim, a vida é linda, o céu é azul, mas sem dinheiro você morre de fome. Você precisa da energia financeira. E aí a pessoa, quando ela não consegue resolver a própria vida, porque no fundo ela não está sendo bem guiada no instituto, entende? Ela começa a entrar no desapego tóxico, porque aceitar que você não precisa de um monte de coisas é mais fácil do que correr atrás dessas coisas. Assuntos polêmicos na ayahuasca. Existe oscilação de humor em bipolaridade, mas a bipolaridade é muito mais do que oscilação de humor. Para você ter bipolaridade, a pessoa ela precisa ter... Descubra esta e outras coisas no maior curso sobre ayahuasca já criado. Tem muita gente que não tem essas percepções que a gente está trazendo aqui, né? E tudo isso a gente aborda para vocês ali num passo a passo de coisas que vocês não podem deixar de pensar. Conheça agora essa e outras dúvidas na aula magna ministrada por Sabrina Rafael. Eu sou Sabrina Rafael, sou neurocientista, trabalho com a medicina da ayahuasca há uma década. Faz 5 anos que eu tenho meu instituto, há 10 anos eu comecei nessa jornada e desde a minha segunda consagração, para não dizer a primeira, desde a minha segunda consagração, eu já comecei a trilhar um caminho de pesquisa, porque eu já estava na área da saúde, então muito curiosa, comecei a querer saber o que acontecia ali para a gente sair do corpo, né? Então, na minha jornada, eu comecei realmente com questões individuais, pessoais, né? Eu sofri de uma depressão suicida muito forte. Eu já havia tentado suicídio 3 vezes e havia falhado, né? E depois que você aprende algumas coisinhas na área da saúde, você começa a ver o jeito que pode dar certo, né? Então eu tinha certeza que a 4ª vez daria certo. E eu fui para a ayahuasca sem saber o que era, mas com data marcada para cometer o meu suicídio. E eu tenho certeza que a espiritualidade ela veio no meu resgate naquele dia. Então, assim, para compartilhar para vocês por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo na ayahuasca? A ayahuasca, na primeira consagração, ela transformou a minha vida, porque naquele dia, a pessoa que me levou não me falou exatamente o que eu ia vivenciar, não sabia da minha depressão, não sabia daquilo que eu pensava, dos meus planos, inclusive, de suicídio. Mas o que foi interessante é que eu fui muito cética. Quando a pessoa me contou do que se tratava, eu falei, cara, isso não vai funcionar comigo, né? Imagina, minha mente super racional. Eu falei, isso não rola pra mim, nunca que eu vou entrar nesse negócio e tal, mas já tava lá, né? Então, eu fui convidada para tomar um chá, que eu imaginei ser um chazinho com torradas. Cheguei lá, na empresa que eu trabalhava, aquela galera com aquele mochilão nas costas, eu falei, tá pegando aqui, né? Tá rolando, por que vocês estão com esse mochilão nas costas? E aí, as pessoas que estavam ali falaram, ih, não contou nada pra ela, não contou nada. Eu já vi todo mundo, aquele burburinho, todo mundo dando risada. Eu falei, gente, contou o quê? Pelo amor de Deus, me falem, né? O que tá acontecendo? E ninguém me falou nada. Eu sei que aí pegamos um carro, chegamos num lugar em Guarulhos, que eu nunca imaginei que existia aquilo ali, no meio de Guarulhos. E era meio que uma trilha, você andava pra caramba, e eu de salto alto, com bolsinha, com roupinha social, mais ou menos que eu tô aqui. E aí, naquela coisa toda, eu olhei para aquele barranco, aquele que você tinha que descer na trilha, tinha uns pontos que você descia assim, no meio da terra. Eu falei, gente, como é que eu vou descer aqui? Aí já tinham me levado chinelo, já tinham me levado cobertor, manta, tudo, né? Já sabiam que eu não sabia, né? A maioria já imaginava que eu não sabia. E aí eu cheguei ali, vi aquela oca indígena, né? Parecia coisa de filme, aquela oca, eu falei, cara... Aí eu até brinquei na minha cabeça, meu marido também começou a brincar com isso, falei, caramba, programa de índio, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu tô fazendo aqui no meio do nada, andei uns 5 quilômetros. E aí, gente, chegou ali, aí finalmente a pessoa que me convidou resolveu, né, me explicar o que era a ayahuasca, para que ela servia. E eu, muito cética, falei, não vai funcionar. Isso funciona com todo mundo, mas comigo não vai funcionar. Aí ele falou assim, olha, você não precisa acreditar, só toma. E aí você fala depois o que você acha. E eu tomei a primeira dose, era uma medicina assim, parecia gel, gente. Ela era até granulosa, era muito grossa, assim, era uma ayahuasca bem forte. E eu tomei, primeira dose eu não senti nada, passou 2 horas de trabalho da primeira para a segunda dose.
e eu não senti nada, absolutamente nada. Então, quando foi para a segunda dose, eu levantei dando risada, que eu falei assim, eu te falei que comigo esses negócios não pegam, esses negócios não funcionam. E eu dei risada. Aí ele foi lá e me deu uma segunda dose igual à primeira. E a primeira dose tinha sido uma dose bem, bem alta e era uma medicina muito forte, né? Gente, eu sei que a hora que eu senti a força, eu praticamente saí do corpo, comecei a tentar me segurar assim no colchonete. E eu falava, puta que pariu, né? Era a primeira reação que eu tinha na minha cabeça, que negócio é esse? E aí, nessa coisa de eu sentir tudo isso, eu falei, ok, eu entendi que esse negócio aqui funciona, mas o que eu faço com isso? E aí a minha mente era muito racional e eu comecei a controlar o meu trabalho ali, na primeira consagração. E eu lembro que eu dizia assim, eu ouvi uma voz, né, de uma mulher falando comigo, além de todas as mirações que eu ficava rodando ali, parecia que eu estava na matriz energética, era um negócio muito doido, né, várias mandalas, vários pontos de luz, como acho que muitos aqui devem ter vivenciado. E aí naquela coisa toda eu falei, tá, mas eu vou ficar aqui rodando, vendo esse monte de luzinha, vendo esse show pirotécnico na minha cabeça? Não, peraí, vamos lá, eu quero entender o porquê de tudo isso, né? E aí aquela voz na minha cabeça falou, o que você quer saber? Me pergunta qualquer coisa, que eu vou te fazer entender agora. Gente, aí imagina, a pessoa tinha se formado em coach, né, já era master coach, tinha acabado de fazer formação de master coach na época. E aí eu tava afiada para fazer pergunta, vou fazer pergunta? É comigo mesmo, master coach, opa, vou fazer pergunta. Aí eu comecei a perguntar, eu falei, como eu tenho depressão, eu quero saber então o que é gratidão. Porque todo mundo fala para mim, você tem uma vida tão linda, tão perfeita, olhe para sua família, olhe para tudo que você tem, seja grata. E eu queria me matar, gente, mais ainda. Porque a minha vida, ela era preto e branco para mim, tinha tudo isso, realmente a minha família era linda, eu tinha muito dinheiro, a vida estável, tudo perfeito, tudo muito alinhado, mas alinhado até demais. Acho que eu carecia de problemas na vida para poder dar valor, né? E a vida muito perfeita, e eu falava, tá, mas eu não consigo ver essa beleza que todo mundo me fala. Então a primeira coisa que eu perguntei para a ayahuasca foi, o que é gratidão? E foi lindo o processo que começou, assim que eu fiz a pergunta, é interessante, parece que tudo é sincronizado quando você tá na ayahuasca, né? A primeira vez, né, que eu fiz essa pergunta para a medicina, começou a tocar aquela música da Marie Gabriela, quem conhece a música, da gratidão. Aí assim, eu fiz a pergunta, começou a música, eu falei, não é possível, né? E aí, gente, eu tive um processo sinestésico nesse momento, comecei a me ver descendo uma espécie de um tobogã, sabe, invisível, e eu vi aquelas cores meio amareladas, assim, era como se a gratidão fosse amarela, mas eu fui invadida por um sentimento de beleza, assim, de realmente gratidão pela vida. Ela me fez sentir no fundo da alma algo que eu não sei nem explicar para vocês o que era a sensação naquele momento de gratidão pela vida. E em seguida eu perguntei para ela o que era amor. E a mesma coisa ela fez comigo, ela fez eu sentir o amor, assim, no fundo da minha alma. E as coisas foram se desenrolando naquele momento, assim, né? Com todas essas sensações. E eu falei, gente, que magnífico isso. E eu lembro que tinham falado para mim a respeito das limpezas que podiam acontecer. E eu morria de medo de vomitar. Eu tinha um negócio com vômito que eu falava assim, nossa, não, eu não vomito. E aí tinham falado isso para mim, começou a me dar uma náusea, né? E aí na minha cabeça, olha só, eu como já trabalhava com a PNL também, com a hipnose, eu comecei a falar para mim mesma, não, vamos fazer o seguinte, o que tá te enjoando agora? Aí comecei a sentir, é o cheiro. Palo Santo, eu nunca tinha entrado em contato com tanto Palo Santo na minha vida, tava aquela fumaceira lá dentro, era o cachimbo dos índios. Enfim, gente, era muita fumaça. E aí, nessa muita fumaça, eu comecei a ficar muito enjoada, que eu não estava acostumada com aquele cheiro, aquele excesso, né, de aromas no campo. E aí, na hora, eu comecei a bloquear o cheiro. Aí eu falei, o cheiro tá me deixando enjoada. Então, eu vou bloquear o cheiro. Aí, na minha cabeça, eu falei, a partir de agora, você não sente nenhum cheiro. E não senti. E o enjoo passou. Olha que coisa mais linda. Eu continuei no processo. Então, fui tendo aquelas mirações, fui sentindo a gratidão, fui sentindo o amor, muita música de transformação, de alinhamento. Eu fui vendo a minha família, fui vendo o que eu tinha feito de errado, vi tudo isso na primeira sessão. E pergunta, fiz esse interrogatório para a ayahuasca nesse dia. A primeira sessão. Aí passou um tempo, os índios entraram, parou a playlist que estava rolando lá, né, que o xamã tinha colocado, e os índios entraram para fazer uma participação. Aquela terra era uma terra doada por políticos, que era a empresa que eu trabalhava,
né? E os índios faziam uma participação, faziam um benzimento com cachimbo, enfim. Então era um trabalho misto. A hora que os índios entraram, eles entraram com os chocalhos batendo no chão, né? Cantando. E aí aconteceu um negócio muito doido, que a ayahuasca fez para me tirar do controle. Porque eu tava, assim, muito general na minha cabeça, quem manda aqui sou eu faço o que eu quiser. E, sabe, eu não dava espaço para a ayahuasca trabalhar o que ela precisava 100%, porque eu queria só trabalhar nas perguntas que eu tinha. E naquele momento eu era senhora de mim, né? Eu bloqueei aquilo que me deixava com enjoo. Não, eu não abro limpeza. Eu me via com um cajado na minha mente, gente. Falava assim, quem manda aqui sou eu não vomito. Eu falava assim pra mim. Era muita prepotência. Aí bloqueei o cheiro, bloqueei tudo. Não, porque tava super bem, tava plena. Aí o que aconteceu? Aí os índios entraram cantando, batendo ali aquele chocalho. E aconteceu um negócio que até hoje eu não sei explicar, sabe? Mas eu comecei a sentir o gosto da voz dos índios cantando. Gente, era um negócio muito doido. Eu senti um gosto ruim na boca. E o gosto era da voz. E eu falava, como, né? Como é que eu tô sentindo o gosto da voz? Porque eu bloqueei o cheiro. E eu fiquei sentindo o gosto. E aí a náusea piorou, gente. E eu sei que eu quase não consegui levantar, não tinha baldinho, tá? Era assim, você queria ir no banheiro, era no mato, desse jeito, não tinha banheiro. Não tinha baldinho, não tinha nada. Aí um anjo do céu me ajudou a levantar para eu ir para a fogueira, que era do lado de fora da oca. Você saía da oca, já tinha fogueira. E, gente, a hora que eu comecei a vomitar, mas eu passei tão mal, que me deu aquela peia, aquele desespero. Eu falei, eu preciso ir embora daqui, eu preciso sair daqui. Uma trilha de 5 quilômetros para cima. Eu falei, eu vou subir essa trilha a pé, vou rastejando no topo da perna, mas eu vou embora daqui. E nisso já era assim, de madrugada, e me bateu essa bad, o maior desespero, né? E, cara, aí foi tão mal, eu passei tão mal, que quem viu a situação do meu desespero, sabe aqueles surtos, assim, daquele paciente que começa a fazer escândalo? Fui eu. Eu comecei a fazer escândalo, falei, esse negócio do demônio, o que é isso aqui? Gente, me deu um desespero. E eu quis sair correndo dali. Né? E aí eu sei que teve uma moça que ela veio, ela me ajudou e ficou ali, não, você tem que aprender a respirar. Eu respirar, o que é isso? E aí ela foi me ensinando, sempre tem um anjo, né? E eu consegui me recuperar depois de um tempo, aí passou o efeito, né? Não fui para a terceira dose desse dia. E eu fiquei assim, silenciosa, assim, gente. Eu não falei nada, nem consegui falar nada no depoimento, todo mundo se confraternizando e eu séria, eu com raiva, assim. Que eu falei para a pessoa que me chamou, eu falei, cara, você tinha que ter falado para mim o que era isso. Eu falei, você não vinha, ele falou para mim. Aí eu pensei, não vinha mesmo. E eu sei que eu saí dessa cerimônia, gente, com algumas coisas bizarras acontecendo. Primeiro que eu saí dessa cerimônia e eu fiquei tendo flash. Eu fechava o olho, eu parecia que entrava na força. E isso durou mais de uma semana. Aí começou a acontecer umas coisas bizarras comigo, como, por exemplo, eu passei a lembrar de todas as coisas que eu estudava. Isso não era comum. Então, eu estudava uma coisa, e se eu pegasse um caderno para escrever, eu conseguia escrever tudo que eu tinha estudado. E eu conseguia, inclusive, memorizar, às vezes, alguns detalhes de texto que eu havia lido. Não o texto na íntegra, mas eu lembrava de muita coisa, de muitos detalhes, né? E aí, tudo que passava por mim, eu gravava. Então, eu gravava rosto, sabe, que as pessoas me falavam. A minha memória, ela assim, isso depois da primeira consagração. E eu observei isso. Eu falei, alguma coisa muito diferente. Eu falei, que droga foi essa que vocês me deram, né? Eu pensei na primeira vez. E aí eu comecei a pesquisar sobre a ayahuasca. Aí teve outra cerimônia 15 dias depois. E eu pensei assim, falei, poxa, e aí, vou ou não vou? Aí respirei fundo. Eu falei, eu só vou porque eu quero saber o que aconteceu comigo na primeira cerimônia. Eu fui, gente, vou falar um palavrão, tá? Eu fui com o cu na mão. Eu já fui com outra mentalidade. Eu falei, eu já vi que o negócio funciona. Então, deixa eu ser cautelosa, de uma dosinha menor, né? Não vou desafiar. E foi, assim, um trabalho mais intenso do que o outro. E aí falavam para mim, você tem que limpar, se você tiver que vomitar, vomita. E aí eu lembro que eu fui destravando com relação a isso, mas levou um tempo. Da segunda sessão em diante, eu comecei a pesquisar arduamente sobre a ayahuasca. Então, tudo que era artigo científico eu comecei a ler, eu comecei a levar ela para laboratório, eu pedi permissão para estudar ela em laboratório. Aí eu comecei a minha jornada ali, há uma década. E em todo o meu processo, em tudo que eu fui fazendo ao longo desse tempo, eu sempre peguei e observei.
Então, eu era aquela pessoa que eu ia para o ritual para consagrar com um caderno na mão e eu observava cada paciente como reagia, né? Eu fui descobrir depois de um belo tempo, eu diria que, eu acho que depois de um mês e pouco consagrando, eu fui descobrir que não podia remédio controlado, né? E eu tomava. Eu tomava antidepressivo, na época eu tomava estalopram e tomava alprazolam. Então, olha só, eram 2 medicamentos que a gente sabe que não pode. E o que acontecia comigo no primeiro momento da cerimônia? Eu parecia que tinha morrido, né? Eu ficava com os batimentos cardíacos muito lentos, eu ficava numa moleza muito grande, eu afundava no colchonete, né? Então, eu só ia conseguir me mover depois de um bom tempo que já tinha entrado no processo, né? E aconteciam umas coisas assim, por exemplo, eu vomitar em cima de mim, não conseguir levantar para poder chegar lá, ir até lá fora vomitar. Então, muitas vezes eu levantava e já vomitava, como não tinha baldinho também. Uma vez eu comecei a levar sacolinha dessa aldeia e eu não conseguia abrir a sacolinha, não me vinha na cabeça de levar baldinho, olha só, né, começo como é que era. E eu vomitava em cima de mim, eu ficava vomitando o processo inteiro. Gente, coisas assim, era bizarro, assim, o meu começo na ayahuasca, eu falo, gente, eu fui guerreira para continuar. Porque eram processos muito difíceis, né? Por que eu tô contando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem um pouquinho da minha jornada aqui na ayahuasca. Eu comecei a trabalhar com a ayahuasca depois de muito tempo consagrando, e depois como guardiã. Então eu fui pesquisando, eu fui estudando, eu fui investigando. Depois de uns 3 anos que eu estava só consagrando, eu fui aceitar ir para instituto. Quando que eu aceitei para instituto como guardiã? Quando eu parei de tomar antidepressivo, descobri, né, que o antidepressivo era o que me deixava mole, porque eu olhava as pessoas na força e eu falava, como é que esse povo anda na força? Eu não consigo nem me mexer, como é que essa galera se levanta? Mas era efeito do antidepressivo. Então eu sou um grande estudo de caso de alguém que tomou antidepressivo concomitante com a ayahuasca. E eu tomei durante muito tempo, tá, gente? Porque eu não tive instrução, eu fui descobrindo isso depois, né, com institutos mais sérios, assim, porque na aldeia ninguém te orienta sobre isso, né? Ninguém fala, muitas vezes você vai lá, você quer consagrar, consagra, ninguém te pergunta, mas você toma remédio, ninguém faz ficha de anamnese, né? Você tá com dor de barriga, vai no mato, não tem isso. Você vai na natureza. Então é pra gente também olhar para tudo isso, né, que hoje na cidade a gente faz, tem todo esse cuidado, e eu defendo que se tenha esse cuidado, óbvio, mas o meu começo foi muito diferente disso, né, muito diferente, mas me ensinou muito. O meu marido, ele também tomava antidepressivo, ele ficava branco igual um papel, né, batimento cardíaco extremamente, perigosamente fraco, gelado, parecia que já tinha desencarnado. E eu confesso para vocês que é porque Deus não quis, né, porque poderíamos ter morrido no processo de ayahuasca e não morremos, né, mas como que a gente ficava durante o processo? Cara, o processo era todo aqui, porque o nosso corpinho desfalecia no colchonete. Essa aqui é a realidade, né? Então, realmente, assim, depois que eu parei de tomar os medicamentos, que eu joguei fora, assim, foi do dia para noite, eu nunca fiz descontinuação, né? Só que eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu fui a louca que pegou as caixas de remédio, jogou fora e falou, não tomo mais. E aí fui só na ayahuasca. E a ayahuasca, ela me tirou realmente dos medicamentos, eu consegui me curar, né? E com essa história de ter passado por uma depressão de uma vida inteira, porque desde criança, gente, eu sofria com isso, né? Isso veio com traumas de abuso sexual, isso veio com muita coisa. Então, assim, a vida inteira, desde acho que os meus 9, 10 anos de idade, eu fazia psicoterapia, fazia tratamento, tomava remédio. Então, assim, foi uma jornada, né, de medicamentos e não me sentia viva, não me sentia plena, não me sentia feliz. Então, 3 anos depois, eu comecei a servir, né, 3 anos depois consagrando, eu comecei a servir como guardiã em institutos. E ali eu comecei uma baita de uma escola. E, gente, eu não servia só em um instituto, eu fui em vários institutos como guardiã. E eu comecei a observar algumas coisas. Então, agora a gente vai começar a nossa aula efetivamente sobre curso. Sim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso curso Guardiões, tá? E aí eu explico para vocês o que a gente tem. Eu vou trazer um pouquinho do que a gente tem dentro das nossas videoaulas no curso Guardiões da Ayahuasca. Vou falar para vocês as dúvidas que muitos alunos foram trazendo para a gente, falando para a gente, olha, fala sobre isso, né? Coloca uma aula sobre aquilo. Os alunos, gente, da turma 1, eles contribuíram muito com a construção de todo esse material que a gente tem no curso Guardiões da Ayahuasca.
porque eles foram trazendo para a gente dúvidas de campo, né, de caminhada dentro dos institutos, e isso enriqueceu demais o nosso trabalho. Então, a gente já tem essa pegada de caminhada mesmo na medicina, de trazer o que a gente vê, o que a gente vivencia, mas foi muito legal porque, poxa, uma turma com 200 e poucos alunos, né, grande parte desses alunos, inclusive dirigentes, aliás, aqui, eu não sei como é que faz enquete, gente, queria muito descobrir, deixa eu dar uma clicadinha aqui para ver se eu consigo fazer uma enquete. Eu não sei como fazer enquete por aqui, tem que aprender a mexer mais nas lives do YouTube. Eu queria saber quem é aqui que é somente paciente, quem é guardião e quem é dirigente. Compartilha aqui comigo no chat, deixa eu dar uma lidinha para eu conhecer vocês um pouquinho melhor. O que vocês são, gente? Vocês são só pacientes, dirigentes, guardiões em instituto? Deixa eu conhecer vocês um pouco. Dirigente, futuro dirigente, guardião. Olha aqui, ó, lotado de dirigentes aqui, alguns pacientes, legal. Todo dirigente é um paciente também, né, gente? Eternamente pacientes. É maravilhoso quando eu vou no trabalho para me trabalhar, né? E isso acontece direto. Eu falo, hoje eu preciso me trabalhar, eu me entrego. Eu vou nos institutos que eu conheço, que eu confio, e você ajuda nas consagrações de clãs. Cristine, muito bom, né? Dirigente há 5 anos. Gustavo, parabéns. Maravilha. Olha aí, 1 ano, mas tá inseguro. Não fique inseguro. Quando tem chamado, não foge, não. Inclusive, gente, eu tenho que falar. Olha só, na segunda consagração que eu fui da Ayahuasca, nesse mesmo instituto, né? Esse mesmo lugar, instituto, nossa mesma aldeia. O pajé dessa tribo, ele olhou para mim, né? E falou comigo, sem falar, em pensamento. E aí eu fiquei falando, gente, eu tô ficando louca ou ele tá falando comigo em pensamento? Depois eu fui perguntar para ele. Eu ouvi ele falando comigo, ele falou assim, quando você tem uma missão, não foge que ela vai te caçar até você aceitar. E eu entendi na segunda consagração qual que era a minha missão, que eu tinha uma missão muito forte na espiritualidade. E ele falou isso para mim diante de uma fogueira, em pensamento, né? Ele de boca fechada, e eu ouvi a voz dele falando comigo. E aí depois eu fui até ele, eu falei, escuta, eu escutei você me falando uma coisa dentro da minha cabeça, só que eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se você falou comigo. Aí eu pedi para ele falar comigo. Eu falei, você falou comigo? Ele falou, falei. Aí eu pedi para ele falar em voz alta. Eu falei, o que você falou? E ele repetiu. E eu fiquei toda arrepiada, gente. Porque a hora que ele falou, o que ele tinha falado era exatamente o que eu tinha escutado na minha cabeça, na voz dele. Aí eu parei de duvidar de algumas coisas, né? Eu parei de duvidar que existia telepatia. Não, parei de duvidar de tudo. Eu falei, gente, existe um mundo espiritual, existe um mundo invisível, existe energia mais forte do que a gente imagina. E tá aqui. Então, assim, eu me converti à espiritualidade nesse dia. Eu quero começar esse estudo propriamente dito para vocês falando sobre guiança. É a primeira coisa que eu quero falar. Depois eu vou falar sobre a parte científica. Vamos dividir assim essa aula. Então, guiança, a parte científica, e depois nós vamos falar dessa parte energética. Aí a gente vai abordar um pouquinho sobre música, sobre algumas das coisas que a gente veio trazendo ali também. Vale da Ribeira, registro, se eu conheço algum lugar de confiança. Então, eu não conheço, de cabeça eu não sei, mas nós estamos fazendo uma página e todos os nossos alunos do Guardiões da Ayahuasca, que tem instituto, eles vão receber um selo depois que eles se formarem, né? Quando eles acabarem o curso, eles vão receber um selo e a gente vai colocar os institutos deles numa página confiável para que quem quiser um lugar que tenha todo o cuidado que a gente tem aqui, essa parte científica, esse conhecimento de primeiros socorros e tudo mais, possa ir, né, com a representatividade que a gente tem aqui na Chave Mestra. Então é muito legal isso. Aí a gente vai deixar numa página, daqui a um tempinho a gente vai colocar isso no ar, tá, gente? Não tá no ar ainda, porque a primeira turma ela ainda tá em processo de formação. Então, a hora que eles se certificarem, aí a gente vai abrir essa página, vai conceder para eles um selo de qualidade, que vai junto com o certificado deles, e aí eles vão poder exibir isso. Vai ter um QR Code, né, que vai apontar para essa página, dizendo que eles fizeram todo o treinamento aqui com a gente. Então, gente, é fantástico esse selo. Por quê? Porque quer dizer que a pessoa sabe primeiros socorros, quer dizer que a pessoa sabe sobre a parte científica, a pessoa sabe como reage no corpo. A gente traz toda essa abordagem ali dentro do nosso curso, tá? Então, assim, logo a gente vai divulgar institutos no Brasil inteiro
São mais de 200 alunos na turma 1, grande parte é dirigente de instituto, então a gente vai fazer a divulgação de todos esses institutos que se certificarem aqui conosco. E aí todo mundo vai poder buscar por esses conhecimentos ali, tá bom? E começando então falando sobre guiança, vamos falar um pouquinho sobre guiança. A partir do momento em que eu comecei como guardiã, eu fui notando alguns erros, alguns acertos, e aí eu fui, como muito observadora que sou, estou sempre com uma caneta na mão, um caderno, eu vou olhando para os pacientes, vou vendo o que o dirigente faz, eu vou vendo a questão da medicina, eu fui observando algumas questões que eu achava um pouquinho incorretas, né? Então, isso no curso a gente aborda também bastante a questão da ética, né? Da etiqueta também do dirigente, como, por exemplo, ele estar ali presente para receber os pacientes, né? Então, o dirigente da casa, em primeiro lugar, ele precisa estar ali para abraçar cada um que chega, porque quem vem no seu instituto vem confiando em você, geralmente, né? Então, essa questão do dirigente estar presente, conversar com as pessoas, não só mandar uma ficha de anamnese, mas conversar com as pessoas no privado. E aí vocês vão entender por quê, tá, gente? Por que a gente tem que conversar com a pessoa no privado? Eu vou abrir aqui um leque que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, que é bipolaridade. Segure essa informação, esquizofrenia e bipolaridade. Não adianta você colocar na sua ficha de anamnese, você tem esquizofrenia? Você sofre com bipolaridade? Não adianta você colocar somente isso na ficha. Por quê? Porque a pessoa que sofre com isso, ela não vai demonstrar os sintomas dela a todo momento. Às vezes ela sofre e ela mesma não sabe. Só que se você está numa conversa com essa pessoa, existem alguns elementos que hoje eu vou falar aqui para vocês, que pode mostrar para vocês se essa pessoa pode ou não ter esse problema, certo? Então, o dirigente de egrégora precisa ter uma conversa telefônica ou por videochamada com todos os pacientes que vão participar de um rezo, a não ser, obviamente, aqueles que ele já conhece. Então, a pessoa está vindo pela segunda, terceira vez, não precisa mais. Mas a primeira vez que a pessoa está indo consagrar, é obrigatório o dirigente fazer isso, tá certo? No dia do rezo, o dirigente ele precisa estar à frente para receber. Quem vai fazer os corres ali naquele primeiro momento, até que todos os pacientes cheguem no instituto, são os guardiões. O dirigente ele precisa estar ali ancorando a parte energética. Então, tem muito dirigente que é o Severino. Ele tem 10 guardiões, mas ele ao mesmo tempo quer fazer tudo. Então, ele troca balde, né? Ele vai fazer tudo. Ele fica... Não, gente, o dirigente, ele ancora a energia maior do rezo. Ele vai intervir em determinadas situações, sim, óbvio, mas ele precisa estar ali para o abraço, para as coisas mais sérias, e precisa estar ali principalmente guiando os guardiões para dizer o que eles têm que fazer, para preservar o máximo que for possível a sua energia, porque se você cai, você é locomotiva, descarrega o trem, entende? Então, assim, eu aprendi isso não só por observação, mas eu aprendi na prática. Eu aprendi na prática, muitas vezes, eu não ter preparado os meus guardiões, não ter designado o que cada um vai fazer. Às vezes você chega lá, você tem 10 guardiões, mas você não determinou quem que vai fazer a defumação, quem que vai cuidar do fogo sagrado, né? Então, são algumas coisas. O dirigente, qual que é a função do dirigente? A função dele é dirigir, olha a palavra. E se ele está dirigindo, se ele é líder do trabalho, é ele quem fala o que cada guardião vai fazer. Você vai para cá, você vai para lá, você faz não sei o quê. E ele faz o quê? Ele fica perto do altar, olhando que nem um ventilador, tudo que está acontecendo no campo. Em muitos casos, esse dirigente ele vai precisar ir até um paciente para intervir, porque ele é a cabeça do rezo, ele é a energia mais forte do rezo, ele ancora a energia maior do rezo. Então, o dirigente, ele sempre vai ter um poder de intervenção maior do que qualquer guardião. Quando eu falo poder de intervenção maior, do que eu estou falando? E aí eu vou entrar em outra questão que eu já vou abrir lá na frente. Vão anotando esses leques, essas janelas que eu estou abrindo para fechar na segunda parte dessa conversa, tá? A outra questão que pode acontecer num campo, e não precisa ter tendência para isso, é surto psicótico. Quem acha que dá para prever surto psicótico aqui, gente? Sejam sinceros, quem acha que dá para prever? Da mista 12 anos, seriam como... Isso, os fiscais. Exatamente, são os fiscais. Alguns institutos tratam assim, né? O Santo Daime trata assim também? Eu nem sei te dizer. Então, gente,
você tem que analisar, deixar essa questão de surto psicótico como uma carta na manga. Porque surto psicótico não dá para prever. É muito importante vocês entenderem isso. Ah, mas a pessoa teve um surto. Galera, qualquer pessoa, a qualquer momento, pressão, estresse, doenças, né? Tem várias doenças que causam surto psicótico. E não só doenças da mente, tá? Mas doenças do corpo. Vocês sabiam que uma pessoa pode entrar em surto por uma infecção urinária? Alguém já falou isso para vocês? Vai ficar gravada por 24 horas, tá, gente? Então, queridos, até infecção urinária, outros problemas podem trazer surto psicótico. Então, o que você precisa entender a respeito de surto? E aí a gente vai falar, vai começar a entrar nessa parte. O que mais a galera me traz, me pergunta? Como é que evita surto? Existe só uma coisa que você, dentro da sua consagração, pode fazer para evitar. Evitar paciente que tenha surto só se o paciente teve vários surtos ao longo da vida. Porque se ele teve um surto, mas aí você pergunta o contexto, o que estava acontecendo na sua vida? Às vezes a pessoa passou por uma separação, às vezes a pessoa passou por um processo humilhante, aí teve um surto, né? E não confunda surto com também com aquelas explosões de raiva, que também são coisas diferentes. A gente já vai falar o que cada uma das coisas é. Mas às vezes a pessoa, uma vez na vida, ela teve isso, pronto, você veta ela de consagrar a ayahuasca, ela precisava da ayahuasca para se curar daquelas questões que levou ela a surtar. Porque o surto dela não foi o surto da doença psicose. Aliás, psicose não é nem doença, é sintoma, né? Psicose é um sintoma, surtos são sintomas de várias doenças. Olha que interessante. E aí você tem ali, erroneamente, inclusive, falado, né, a parte da lei mesmo, fala para você que quem tem surto psicótico não pode consagrar ayahuasca. Gente, todo mundo pode entrar em surto a qualquer momento, tá certo? Então, já gravem isso daqui. É muito importante vocês saberem, tá? Vamos falar um pouquinho da questão da bipolaridade, né? Que é outra coisa que todo mundo fala. Quem é bipolar, quem é borderline, não pode consagrar ayahuasca. Realmente não pode, tá, gente? Não pode. Tem casos de cura? Tem. Mas aí você vai estar realmente arriscando o seu instituto. E borderline, bipolaridade, também tem surto psicótico envolvido. E eu acabei de falar para vocês que não dá para vocês evitarem surto, exceto em uma ação. Qual ação? Dose. A ayahuasca, você precisa dosar a quantidade dela de acordo com cada paciente. Você não pode, de jeito nenhum, servir a mesma dose para todo mundo. Você pega um cara de 300 quilos, 2 metros de altura e serve lá os 50 ml. Aí você pega uma menina que é um graveto, franzinha, né? Que os ossinhos aparecem e serve os mesmos 50 ml. Gente, o efeito. Vamos pensar em bioquímica. O efeito é o mesmo nas duas pessoas? Sim ou não? O que vocês acham? Não é o mesmo efeito. É óbvio que a pessoa lá, que é magrinha, que pesa seus 40 quilos, ela vai virar do avesso. E às vezes o cara de 200 quilos não vai nem entrar na força. Entendem? Então, a dose, ela é responsável, em quase todos os casos, pelos surtos psicóticos. Porque o que é o surto? O surto é a pessoa começar a entrar, vamos lá, sintomas de surto, tá? E a gente vai falar na bipolaridade para você entender se a pessoa é ou não é, você vai entender também. Sintomas de surto. A pessoa, geralmente, ela entra em delírio. Ela entra em processo de alucinação. Ah, mas a ayahuasca, ela não causa algumas coisas que se pode confundir com delírio ou com alucinação? Prestem atenção no que eu vou falar aqui. Para você estar em delírio ou em alucinação, você precisa, a paciente precisa começar a embolar a fala ao ponto de não conseguir se comunicar. Peguem essa dica. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu percebo que o paciente está começando a entrar em processo de surto? Já aconteceu, tá? Para quem tem instituto há muitos anos, uma hora vai acontecer com vocês até vocês acertarem a dose dos pacientes. Nunca mais eu tive esse problema aqui na chave mestra, mas no começo aconteceu. A primeira coisa que eu pergunto quando o paciente começa a entrar em surto, eu vou bem devagarzinho, vou na orelha dele, tiro ele de perto da maioria dos pacientes, e aí começo a perguntar, qual que é o número do seu CPF? Puta que pariu, Sabrina, o cara tá surtando, você pergunta o número do CPF dele? Sim, pergunta estratégica. Qual que é o número do seu CPF? Você é capaz de se lembrar e falar para mim agora o número do seu CPF? A pessoa que tá em surto não consegue encadear as ideias. Ela não vai conseguir falar o número do CPF dela. Não consegue. Qual é o seu nome completo?
qual é o seu endereço, se lembrar do CEP, me fale qual que é o seu CEP. Pessoa que está em surto, ela não consegue encadear as ideias. A mesma coisa acontece com o esquizofrênico, só que o esquizofrênico, em geral, ele não consegue encadear as ideias no dia a dia, né? Então ele tem muitas vezes aquelas alucinações persecutórias, ele sente que tem alguém perseguindo ele, às vezes ele acredita piamente que tem um chip implantado, que os pensamentos dele estão sendo roubados. Então não adianta você colocar na sua ficha de anamnese, você tem esquizofrenia, ou pai, mãe, alguém próximo da sua família tinha esquizofrenia. Queridos, não adianta nada vocês perguntarem isso, a ficha de anamnese. Qual é a pergunta da ficha de anamnese de vocês? Você ouve vozes? Você tem sensação de estar sendo perseguido? Alguém da sua família tinha esse tipo de sensação? Você sente perturbações no sono, como se tivesse alguém o tempo inteiro te observando? O que é isso? Esquizofrenia. Aí você colocou ali, na sua ficha de anamnese. Beleza, a pessoa colocou que não, até colocou que sim. Como é que eu confirmo se a pessoa tem esquizofrenia? Eu falo no telefone. Se for a primeira vez e a pessoa ela começa a falar, daqui a pouco ela embola a fala, ela não consegue concluir de forma coesa nenhuma frase. Opa, você está diante de uma pessoa com esquizofrenia. Então, olha que interessante, o surto psicótico também é um sintoma da esquizofrenia. E quando você tem surto, a pessoa entra em delírio e também entra em alucinação. Mas dentro da ayahuasca, peia é uma coisa, alucinação e delírio é outra. A pessoa em delírio ou em alucinação na ayahuasca, ela começa a ter sensações às vezes na pele, ela perde completamente a consciência do que se está passando ali. E uma pessoa pura e simplesmente na força da ayahuasca, ela abre os olhos, geralmente ela sabe o que está acontecendo, geralmente você reduz a intensidade da força quando você abre os olhos, sim ou não? E aí você sabe o que está se passando, então se a pessoa de olhos abertos, ela começa a ficar ali catatônica e não sabe o que está acontecendo, ela sai de si, opa, você está diante de um surto. Como é que você sabe na força da ayahuasca se você está diante de um surto? Pergunte o CPF da pessoa, o nome completo, o endereço, perguntas simples, perguntas básicas, que a pessoa sabe de qual é salteado. Se ela não souber te responder aquilo ali, pode ter certeza que você está diante de um surto. Então é muito importante vocês saberem identificar na anamnese como é que você diagnostica e como que você faz ali diante de um caso como esse. Agora vamos falar rapidinho das doenças principais, eu quero falar sobre isso, a questão da guiança, gente. Aí eu vou trazer uma questão de guiança para evitar surto. Eu falei de um detalhe que pode gerar surto, que é a dose, tá? Falei para vocês que a dose errada gera surto. Então, daqui a pouquinho eu vou falar o que vocês podem fazer com relação a essa dosagem. É muito conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês, né? Gostaria de trazer o curso inteiro. No final, a gente vai ter o lançamento, vou ficar muito feliz quem quiser aprofundar cada um desses conteúdos, vale muito a pena. Mas nesse momento eu vou trazer assim o máximo de informações que eu puder para contribuir de fato com o trabalho de vocês, né? A segunda coisa geradora de surto psicótico, anotem aí, música. E eu adoro falar sobre isso, porque eu sou musicista, profissional desde criança. E aí, gente, existem frequências angelicais, existem frequências de alta vibração, existem frequências de baixa vibração. Eu não critico a frequência de baixa vibração, porque cada instituto vai trabalhar com um tipo de frequência, e a gente sabe que todas as frequências elas são necessárias. Por quê? Porque cada paciente está num determinado patamar frequencial também, certo? E quando o paciente está numa frequência mais baixa, o instituto toca uma baixa frequência, o paciente ele se harmoniza e ele vai devagarzinho conseguindo subir a sua frequência. Ele vai conseguindo ter cura com relação àquela frequência e ele vai subindo de patamar, certo? Só que tem pessoas que estão com uma disparidade frequencial em relação àquilo que o instituto está tocando. Essas pessoas, elas vão revirar. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu fui no instituto, aqui em Itajaí, perto de Blumenau, e os dois dirigentes caíram com a própria playlist, gente. Eles eram muito firmados, mas eles colocaram uma playlist tão umbralística, e eu tava lá de guardiã. E aí teve um momento que eu comecei a querer abrir limpeza, e eu tava já passando muito mal, assim, a hora que eu me rendi, que eu falei, não, eu vou abrir limpeza, que eu peguei o baldinho, eu tava pra lá e pra cá trabalhando, eu peguei o baldinho que eu ia me permitir passar mal nesse dia, eu olho pro lado, eu vejo o dirigente principal da casa esparramado no chão, assim. E a moça, era um casal, né, e a moça tava lá, assim, também se arrastando, aí uma moça surtou no campo.
ela começou a berrar desesperada, querendo sair, me tira daqui, começou a gritar, não sei quem de vocês aí, que é de instituto que faz, né, cerimônia como dirigente, que já passou por um processo de ter uma paciente gritando desesperadamente, dizendo me tira daqui do campo. Gente, é algo assim desesperador. E eu olhava para a cara da dirigente que estava se arrastando e ela assim estava em súplica, olhando para mim. Aí ela olhou para mim de longe, ela falou assim, Sá, vai lá socorrer que eu não tenho condições. E eu prestes a vomitar, né? Pensa. Eu peguei, respirei fundo, falei, agora não é momento. Peguei o baldinho, coloquei de lado. Reuni a pouca força que eu tinha, porque eu também estava mal, gente. E eu fui até aquela paciente. Na mesma hora, eu me coloquei presente. Eu olhei para ela, fiquei perto dela, assim, só que não toquei nela nesse momento. Coloquei as minhas duas mãos, assim, do lado do corpo dela, captei energia. Fechei os meus olhos. E comecei a sentir a frequência, prestei atenção na música. Na mesma hora, já comecei a sentir. Falei, gente, se trocar essa música já muda tudo. Aí a dirigente, ela veio bem devagarzinho assim, com a maior dificuldade até a gente, para saber como é que tava. Na mesma hora, eu falei para ela, eu falei assim, troca essa música. Eu percebi que o campo inteiro estava derrubado. Eu falei, troca essa música, por favor. Você vai perceber, assim, um revigoramento de todo o seu campo na hora que você trocar essa música. Aí ela, mas que música que eu coloco? Adivinha a música que eu sugeri, gente? Maria Gabriela, Gratidão, na hora. Essa música sempre me coração. Falei, bota Maria Gabriela, bota Gratidão que você vai ver que vai mudar a energia. Aí ela foi lá, ela falou, nem sei como é que eu vou fazer isso. Eu falei, mana, vai que você consegue. Aí eu comecei a entrar com uma dissociação de energia através da hipnose, né? Aí nesse momento eu fiz um trabalho que eu realizo aqui, né? Parte disso eu estudei, parte disso eu inventei, né? Eu fui trazendo, fui fazendo, foi dando certo, então eu inventei formas diferentes de aplicar a hipnose de acordo com o perfil comportamental da pessoa, né? Eu também sou analista comportamental através do formato do corpo, trabalho com a bioenergética, então eu também olhei ali e falei, bom, eu vou usar essa abordagem. E comecei a fazer uma dissociação energética na palma da mão dela, né, e trocou a música e eu fui trazendo alguns comandos cerebrais para ela com base na hipnose, algumas sugestões, para quem trabalha com hipnose sabe como é que isso funciona. E em uma música a gente conseguiu resgatar a paciente do surto. Então vamos lá, como é que você lida com o surto? Pessoal que nunca estudou hipnose, eu recomendo fortemente. Mas nem que você estude online, hoje em dia tem cursos assim maravilhosos online, que vão te ajudar muito nessa questão de sugestão do seu paciente, e eu já salvei pessoas em princípio de surto dessa maneira. A pessoa com a medicina no talo, a pessoa ali muito na força, ou porque era sensível, ou porque tinha tomado mais do que ela deveria naquela cerimônia, e consegui tirar a pessoa de surto através de intervenções da hipnose e da PNL, a programação neurolinguística, para quem não conhece. Então, música, gente. Música é uma coisa que realmente determina muito do que se vai sentir no campo. Se você trabalha frequências de baixa vibração, e você tem pacientes que estão num patamar mais elevado vibracional, provavelmente você vai ter surtos no seu campo. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou saber qual frequência vibracional meu paciente tá? Existem duas formas. Uma forma é a entrevista, você conversa, você vê qual que é o tipo de conversa dele. A outra forma é você, além da sua anamnese, é uma coisa que a gente faz aqui na chave mestra, e eu recomendo vocês fazerem, é vocês terem uma ficha de análise energética. E a análise energética, como é que você analisa a energia da pessoa? Perguntando quais são os problemas que essa pessoa tem, quais são os sonhos que ela tem, os problemas que ela tem. E aí você vai perceber as queixas que essa pessoa tem com relação à própria vida, como ela enxerga a própria vida, né? Então, essa questão de como a pessoa enxerga a própria vida vai fazer uma diferença muito grande no campo vibracional. Às vezes você tem, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu não misturo no mesmo campo pessoas que têm vício de drogas, por exemplo, com pessoas que têm problemas simplesmente financeiros. A pessoa ela tem aqui problema financeiro, está com problema no casamento, mas eu estou com uma pessoa com vício de droga profundo, a pessoa afundada na cocaína, o outro é morador de rua, o outro é também viciado em álcool. Percebe? Gente, a frequência de cada um dos problemas também é diferente. Então, o tipo de playlist que você vai usar para a cura de uma coisa ou outra também é diferente. Você coloca o tema, certo? O tema serve para todo mundo. Ok, mas as músicas que você escolhe na playlist, elas precisam ser de acordo com o problema que os seus pacientes têm no campo. Então, aqui nós temos acho que mais de uma aula, né?
só para falar de frequência de música e como montar corretamente uma playlist que vá transformar a vida de quem estiver no seu trabalho de ayahuasca. Né? A gente tem uma aula inteira. Aqui eu tô só dando uma pincelada, porque é um conteúdo. A parte de música dava para dar uma aula só sobre música para vocês aqui. E sobre frequência, sobre a questão dos problemas, sobre a forma como a pessoa fala. Então é uma coisa assim, gente, muito profunda e evita surto no seu campo. Música e dose, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre bipolaridade e borderline. Muita gente confunde as duas coisas. Explicar para vocês por que não pode consagrar ayahuasca se tiver bipolaridade e borderline. Bipolaridade, primeira coisa, não é oscilação de humor. Tem gente que fala assim, bipolaridade é que nem milhar no TPM, né? Então uma hora tá bem, uma hora tá mal, essa gangorra emocional, certo? Errado. Não tem nada a ver com isso. Existe oscilação de humor em bipolaridade, mas a bipolaridade ela é muito mais do que oscilação de humor. Para você ter bipolaridade, a pessoa ela precisa ter episódios que a gente chama de episódios maníacos, tá? Então, assim, existem os episódios maníacos, que eu já vou explicar o que é, e os episódios depressivos. São duas coisas, duas polaridades, por isso bipolaridade. Nos episódios maníacos, geralmente a pessoa ela desenvolve algumas manias. Então, vamos colocar assim, que tipo de mania? Que seria, você tem até a expressão maníaco-depressivo. O maníaco-depressivo é o bipolar. Vocês nunca mais esquecem agora. E a questão do maníaco, o que quer dizer o maníaco? Maníaco é aquele cara que ele é muito obstinado por alguma coisa. Só que ele comete desequilíbrios, né? E a pessoa que é bipolar, ela passa um longo período dentro do processo maníaco e depois um longo período no processo depressivo. Só que dentro da polaridade maníaca, quase ninguém identifica que essa pessoa tem um problema. E por que ninguém identifica? Porque a pessoa ela fica cheia de energia. A pessoa ela fica sem dormir, mas ela não se sente cansada. Ela é pau para toda obra. Ela faz e acontece, ela realiza muito. Então, quando você está numa polaridade dessa, você vai achar que você tem um problema? Você vai falar, não, eu me curei dos meus problemas. Nossa, eu estou na melhor fase da minha vida. Só que essa pessoa, ela acaba muitas vezes tendo sonhos inalcançáveis. Ela acaba realmente cometendo alguns exageros, abusando de algumas coisas. Às vezes passa nesse momento assim de mania a trabalhar o dobro, a pessoa fica workaholic, entendeu? Ganha muito dinheiro, mas também gasta muito, começa a ter ideais de grandeza muito exacerbados, e a pessoa começa a criar problemas, porque ela cria uma projeção para a própria vida irreal. Onde é que o bipolar ele acaba com a própria vida? Por que a bipolaridade é um problema muito grande? Porque o bipolar, ele fica cheio de energia e ele faz um monte de coisa. E dentro desse monte de coisa, ele faz muita merda também. Então, ele vai lá, ele se compromete com isso, aquilo, ele acha que ele pode ganhar todo o dinheiro do mundo, então ele faz toda a dívida do mundo também. E aí chega o momento que a conta chega. E quando a conta chega para o bipolar, ele sai do momento dele ali de euforia, que ele tá super seguro de tudo, ele percebe que o mundo não é tão fácil assim, e ele vai para a polaridade da depressão. E ele fica bastante tempo em depressão. Então, para ter bipolaridade, a gente precisa ter a fase maníaca, entende? Senão você não tem bipolaridade. A pessoa fala assim, todo mês eu passo por isso aqui. Não, então não é, porque a bipolaridade, ela tem processos longos, né? As duas polaridades. O borderline, não. O borderline, ele tem, no mesmo dia, ele oscila. Enquanto que a gente vai ter essa questão dessas mudanças ali dentro da bipolaridade, mas só que mais espaçadas, né, em espaços maiores, mais longos, o borderline, ele é raivoso, ele é muito impaciente, ele é muito ansioso. Então, assim, todos os relacionamentos do borderline são tempestuosos. Já o bipolar, ele até consegue conviver bem com as pessoas, ele tem momentos que ele fica realmente muito tranquilo. Então, assim, muita gente fala assim, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Agora, pergunta que todo mundo me faz. Por que então não pode consagrar ayahuasca se a pessoa tem bipolaridade ou borderline? Não pode, porque se a pessoa tiver na polaridade, no momento dela de surto, lembra que a gente falou que surto é sintoma de várias doenças? Então, surto é sintoma de bipolar e também de borderline. No momento de surto, a pessoa tá lá na fase dela de mania, a intensidade da força da ayahuasca vai levar essa pessoa para fazer ela sair de órbita. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai entrar num processo de nervosismo, de ataque, ela vai começar a esbravejar, é a pessoa que vai começar a gritar, é a pessoa que vai querer te agredir, é a pessoa que vai querer se tacar na fogueira, coisas desse tipo, gente, bizarras acontecem com quem tem bipolaridade ou borderline.
Entende? Se a pessoa estiver na polaridade da depressão, aí você está mais seguro. Eu sei que é ruim, mas você está mais seguro. Mas se a pessoa estiver na polaridade da mania, aí pode acontecer umas coisas muito bizarras. E no caso do borderline, como ele é raivoso, ele tem uma propensão ainda maior a ter esse tipo de, né, de sair da casinha, esse tipo de reação, de explosão. Por isso que também não pode. Então, todas as doenças principais que o pessoal fala assim, que não é compatível com a ayahuasca, que é o caso ali da esquizofrenia, da bipolaridade e do borderline, por que todas essas 3 doenças são problemáticas na ayahuasca? Por causa do bendito surto. Então, quando você consegue identificar numa anamnese, numa entrevista, que essa pessoa provavelmente tem esse problema, você veta ela de consagrar. Mas se essa pessoa vier para o seu instituto e ela entrar em surto, o que você tem que aprender a resolver? A bipolaridade, a esquizofrenia, o borderline? Não, você tem que aprender a lidar com uma coisa chamada surto. Então, ali a gente ensina, tintim por tintim, como é que você faz a dissociação energética. Então, a gente tem um passo a passo, uma aula só para falar sobre isso para vocês ali, dentro do curso também Guardiões da Ayahuasca. Então, a gente traz bastante profundidade, a gente traz bastante detalhe com relação a toda essa parte. E a parte da música, eu digo que é uma das minhas partes favoritas, porque a gente estudou profundamente frequência, né? Inclusive, a gente descobriu um aparelho possível, né, de medir, de vocês fazerem terapia para os pacientes de vocês em relação a medir frequência. Não sei quem conhece, depois eu posso falar um pouco mais. Mas olha que interessante, né? Eu não sei quem faz acompanhamento, eu falei sobre guiança. Então, você, dirigente, você que está guiando, você tem a função de falar com o seu paciente, de observar as probabilidades dele ter determinadas doenças, determinados problemas, e principalmente você fazer um acompanhamento depois, gente. Quantos aqui que trabalham em instituto fazem pesquisa depois da consagração com a ayahuasca? É muito importante, você tem uma ficha de anamnese, de análise energética, você conversa com seu paciente e você faz pesquisa depois. Então, assim, eu acompanho alguns pacientes há 6, 7 anos para ver as mudanças duradouras que a ayahuasca trouxe para a vida deles. Então, eu fui entendendo, a pessoa que tem um padrão XYZ de vida, ela conseguiu manter, ela conseguiu realmente solidificar as mudanças da ayahuasca na vida delas. Então, no momento em que eu fui fazendo esse tipo de pesquisa, eu percebi a importância da guiança. Quer ver uma coisa sobre guiança, que eu já vou trazer para vocês? Isso aqui eu não posso deixar de trazer. Façam o seguinte alinhamento com os pacientes de vocês no começo da cerimônia. Para quem guia cerimônia aqui, gente. No começo da cerimônia, vocês vão explicar para o paciente de vocês que, ao final, a gente vai ter uma medicina da palavra. Todo mundo faz isso. Se não faz, vocês estão perdendo uma medicina importante, que é realmente o relato dos pacientes ali no final. Então, vocês têm que avisar logo no início. Fala, gente, no final, nós temos a medicina da palavra. Por que a medicina da palavra? Porque tudo que a gente traz de relato, do que a gente vivenciou, ajuda outras pessoas a se curarem. E já teve cerimônia que o relato curou mais do que a própria cerimônia. De um irmão para com o outro ali, ou no momento, assim, da fala geral. Então, quando eu falo sobre a medicina da palavra antes, o que eu falo aqui na chave mestra? Eu falo, galera, e tem uma coisa que eu preciso trazer para vocês. Se chegar no final e alguém falar a seguinte frase, foi tanta coisa, só gratidão, né? A pessoa fala, gratidão isso, gratidão aquilo outro. Medicina da palavra, a maioria das vezes começa assim, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Tudo bem, a gratidão, ela tem que existir, óbvio, né? A gente tem que agradecer mesmo. Mas tem gente que chega na medicina da palavra e fala assim, foi tanta coisa que eu tô processando ainda. Eu nem sei o que falar. Aí, eu chego no começo da cerimônia e eu falo para a pessoa, preste atenção no que a ayahuasca está te trazendo. Faça perguntas para ela. Você vai vomitar? Pergunta para a ayahuasca, eu estou vomitando o quê? Você vai levantar? Você vai fazer qualquer coisa? Pergunte para a ayahuasca. Você está com sentimento XYZ? Pergunte para a ayahuasca. Ayahuasca, o que é isso? Você está vendo uma luz? Você está vendo uma mandala? Pergunte para a ayahuasca, o que é isso que eu estou vendo? O que eu faço com essa visão? Ela vai te responder. Comecem a colocar clareza no processo de vocês. Porque vai chegar no final da cerimônia e vocês vão para a medicina da palavra. Aí eu falo assim, gente, mas isso sou eu, vocês podem escolher as melhores palavras aí para vocês usarem no instituto de vocês. Eu falo assim, se alguém chegar no final aqui e disser para mim que foi tanta coisa que ainda tá processando, gente, vocês vão apanhar? Eu falo desse jeito para eles. Vocês vão tomar um tapa na bunda. Porque aqui é o Instituto de Clareza.
Então, eu quero que vocês façam perguntas para a ayahuasca, que vocês se perguntem durante todo o processo o que vocês estão aprendendo. Porque no final eu quero mais do que simplesmente gratidão. No final, eu quero que vocês digam o que de fato vocês aprenderam. No final, que vocês tenham algo para compartilhar, contribuindo com o campo, com as pessoas que estão aqui. E eu comecei a fazer esse tipo de alinhamento no começo da minha cerimônia. Nunca mais nós tivemos um relato aqui na chave mestra do tipo só gratidão e eu estou processando. Por quê? Porque você vai processar o seu processo que horas? Durante o processo. Processa durante o processo. E no final você tem que ter processado, até porque você tem que saber o que você está ganhando. Se não, o que vai começar a acontecer? A pessoa sai do processo de ayahuasca e ela sente aquele amorzinho, né, que é a serotonina dela no talo, porque a ayahuasca ela vai fazer a pessoa ter um puto de um bem-estar. Só que a pessoa não sabe de verdade o que ela ganhou com aquilo, ela não sabe qual que é o próximo passo. E aí, gente, é aí que as pessoas se perdem. É aí que você vai ver gente que consagra ayahuasca 10, 15, 20 anos e a pessoa não tem ainda uma condição financeira que seja minimamente aceitável. A pessoa consagra ayahuasca 15 anos, está com os relacionamentos todos fodidos. Entra num relacionamento, engata no outro, não se relaciona de fato com ninguém. E aí, quando você vai ver, a autoestima da pessoa tá no chão, a pessoa continua deprimida, só que ela não assume, porque ela consagra ayahuasca. Imagina consagrar ayahuasca, eu vou dizer que eu tô deprimida. Aí a pessoa começa a não ter coragem de falar o que de fato ela sente. Ela começa a passar por vários processos de dificuldade, só que ela entra numa coisa tóxica, e tudo isso que eu tô falando para vocês é para vocês que guiam a cerimônia, vocês guardiões também podem ajudar, a vocês começarem a pegar o remo, gente, e a guiar de fato esse barco, né? As pessoas começam a entrar em desapego tóxico. Ah, eu não tenho dinheiro, mas também para quem precisa de dinheiro? Nós temos a natureza, né? Podemos viver de oxigênio, nós não somos plantas, mas vamos viver de sol. Não é assim que funciona. A vida não é dessa forma. Então, assim, a vida é linda, o céu é azul, mas sem dinheiro você morre de fome. Você precisa da energia financeira. E aí a pessoa, quando ela não consegue resolver a própria vida, porque no fundo ela não está sendo bem guiada no instituto, entende? Ela começa a entrar no desapego tóxico, porque aceitar que você não precisa de um monte de coisas é mais fácil do que correr atrás dessas coisas. E a pessoa que guia o processo, ela muitas vezes não conduz a cerimônia para um lugar onde o paciente de fato tenha ganhos. Então, quando eu falo de guiança, é sobre isso que eu estou falando com vocês também. Guiança é vocês entenderem, vocês que estão guiando o processo, aonde é que vocês vão levar o paciente de vocês. Então, eu entendo que eu estou saindo do ponto A e eu vou para o ponto B, isso é coaching puro. Quem não estudou coaching, estudem, vocês vão entender essa filosofia maravilhosa, vão começar a aplicar no resto. Eu estou tirando meu paciente do ponto A, eu vou levar ele para o ponto B, considerando as dores que ele tem. Então, eu vou escolher uma música especial para aqueles 3, 4 pacientes que falaram para mim que tem esse problema aqui. Então, eu vou mentalizar, vou fechar os meus olhos e falar que música eu posso colocar. Eu vou buscar uma música específica. Como eu trabalho com hipnose ericksoniana, tem muitas músicas que eu coloco, música instrumental, né, com uma frequência de fundo, e eu faço a hipnose ali com as metáforas no microfone, trazendo mensagens específicas daquilo que os meus pacientes trouxeram na análise energética. Quem estudar a hipnose ericksoniana pode fazer a mesma coisa. Vocês vão perceber o quanto isso realmente traz assim, uma potência para o ritual de vocês, né? Tem pessoas que gravam meditações guiadas, mensagens curtas, vocês já devem ter usado, por exemplo, o Tao, né? O Tao, ele é uma forma de hipnose, se você for olhar. Você tem ali a meditação, você tem a mensagem, só que a diferença disso para a hipnose é que a hipnose, ela traz uma história, uma metáfora, e ela vai fazendo com que cada paciente consiga se encaixar, né? Então, é uma história com algumas lacunas abertas para que cada paciente consiga encaixar a sua realidade de forma que dê certo para todo mundo. Então, tem essa diferença. Então, você pode fazer. Isso, gente, é guiança. E aí, você depois pergunta para o seu paciente das coisas que a ayahuasca falou para você fazer, conseguiu colocar em prática? E se a pessoa consegue falar no campo, no relato dela, algumas ordens que a ayahuasca deu, algumas dicas, alguns direcionamentos, depois você pode perguntar para o seu paciente, você está conseguindo fazer? Você conseguiu resolver tal situação na sua vida? Então, você pode ir trazendo essa guiança, certo? Então, quando eu falo sobre guiança, é isso, é você coordenar os seus guardiões no campo, dizendo que cada um precisa fazer em qual momento. É você entender o seu lugar no rezo, para que você não fique em nenhum momento, para que você não se perca de qual é o seu papel como dirigente,
que é ancorar a energia maior da casa. Então, muitas vezes, durante o rezo, você tem que estar em oração. Você tem que estar realmente energizando o campo, passando para lá e para cá e energizando. Então, algumas dessas dissociações energéticas pode ser que você tenha que fazer, mas é legal que o seu paciente também saiba, o seu paciente não, o seu guardião também saiba fazer esse tipo de intervenção de campo, como dissociação através da hipnose, através de alguma palavra. Eu tenho uma guardiã que ela utiliza muito o jorei, ela é de uma igreja messiânica, e aí, nesse caso, cada um dos seus guardiões pode usar os potenciais que tem, as habilidades, né, que tem. E eu tenho uma guardiã incrível que ela usa o jorei. E é mágico, você vê uma chuva dourada no campo quando ela faz o jorei. É uma coisa linda, assim. Já teve rezo que eu tava morrendo dor nas costas, ela fez jorei, a dor nas costas se dissipou, assim, com o jorei dela. Quem é reikiano pode usar o reiki durante o processo de ayahuasca. Todas as terapias, elas contribuem muito para que você consiga tornar o processo do seu paciente mais confortável e não traumático, né? Por que tem gente que vai na ayahuasca e sai traumatizado? Aí eu quero trazer mais uma abordagem a respeito da guiança, antes da gente passar para o próximo assunto. Vocês estão compreendendo até aqui, gente? O Rafa está respondendo algumas coisas aqui, né? É muito bom ter essa ajuda aqui do maridinho. Essa questão de guiança, ela traz também um paralelo que muita gente ouve, muita gente fala e defende, a questão da firmeza, né? Todo mundo fala, você tem que ter firmeza, tem muita música, inclusive, na ayahuasca, que fala firmeza, firmetona do Chandra Lacombe, que eu amo, né? Alguma coisa que ele fala, tome firmeza, é uma coisa assim, é linda essa música dele. E eu fiquei um dia refletindo, eu sou muito filósofa, fiquei lá falando o que é firmeza, né, para ayahuasca. E eu percebo que muita gente confunde firmeza com falta de amor, né? Porque firmeza é uma coisa, agora às vezes o seu paciente está precisando de um colo, às vezes o seu paciente está precisando de um abraço, e aí você fala, não, eu não vou abraçar não, que senão eu vou pegar energia. Eu escuto muita gente falando que não se põe a mão na coroa, né? Nunca encosta no paciente aqui, né? E eu vim de berço evangélico, sou evangélica até hoje, gente. Então, assim, tem uma evangélica, né, universalista, pessoa que vai na igreja evangélica, mas que bebe de todas as fontes, na realidade. Mas eu gosto muito da igreja evangélica, eu vou na igreja evangélica. Então, na igreja evangélica, quando você vai orar por alguém, o que você faz logo de cara? Você mete a mão aqui, ó, na coroa. E aí eu lembro que uma vez eu tava num rezo, assim, eu tava no rezo com um rapaz, o dirigente do instituto, muito amigo meu, eu tava como guardião com ele ali, pra ele, na verdade, e eu vi uma irmã passando mal, e o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão na cabeça dela e comecei a orar, né, comecei a abençoar ela ali. E aí teve um outro irmão que ele, né, andava com vários pajés e tal, e ele vivia também fazendo trabalhos de ayahuasca fechadinhos ali entre o grupo dele, e ele veio me repreender, ele falou assim, nunca, bem assim, nunca coloque a mão na coroa. Ele falou pra mim desse jeito, nunca coloque a mão na coroa. E a hora que ele falou isso, na mesma hora veio na minha cabeça, por quê? E aí eu fiquei lá me questionando, né? Depois eu fui estudar um pouquinho sobre isso, mas é óbvio que a questão toda da coroa, né, que as pessoas falam, pô, é um lugar, realmente é um lugar, né, em que tanto a coroa quanto a planta dos pés, tá, gente? É por onde entra toda a energia aqui, né? Aí muita gente fala assim, você colocar a mão na coroa da pessoa, você vai pegar a energia. Na verdade, a energia, ela sai principalmente pela planta dos pés, né? Quando a gente estuda a magia hermética, a gente aprende algumas coisas assim também. Então, assim, por aqui entra, pela planta dos pés sai. E aí, claro, se você toca em qualquer parte do corpo da pessoa, você tá pegando a energia dela, isso não tem jeito. Mas aí é por isso que você precisa ter muita proteção. Se você tiver muita autoconfiança com quem te rege, com os teus mestres, não tem problema nenhum. E naquele momento que eu peguei ali na coroa da paciente, eu estava invocando Jesus, né? Que é o meu mestre, que é o meu maior guia. Então eu fui assim em fé, eu botei a mão na fé na cabeça dela e eu estava ancorando ali o nome de Jesus. E quando eu fiz isso, ela melhorou na hora. E aí eu fui lá, é uma prática minha, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu intuí de fazer, faço até hoje. Fiquei descalça, aí sempre fico descalça, vou pra grama ou piso na terra, né? E depois eu ajoelho perto do fogo, espalmo as minhas duas mãos ali no chão e eu começo a mentalizar toda essa energia saindo pela planta dos meus pés, pela palma das minhas mãos. E tudo que não é meu eu devolvo na mesma hora para a natureza, não devolvo para a pessoa, devolvo para a natureza e peço que ela transmute aquilo, né? Em forças superiores. Então ali,
essa parte sensível. Nenhuma liturgia fundamenta maior que o sentimento puro amor. Então, Marcos Regis está falando essa questão da coroa, né? Realmente é uma parte sensível porque é uma parte de absorção, né? Tudo entra por aqui. Só que se você estiver muito bem ancorado, né? Não tem problema nenhum. Então, isso é muito, muito mais crença, né? Qualquer parte do corpo que você pegue, você vai estar pegando a energia da pessoa, né? Então, eu fui estudando isso, fui aprendendo, fui aplicando, fui me percebendo, e aí eu percebi que, obviamente, se você toca em um monte de gente, você vai chegar ao final do rezo acabado, né? Então, você toca nas pessoas, abraça as pessoas, faz uma coisa, faz outra, e depois simplesmente se desvencilha da energia. Você precisa pisar na terra, você precisa colocar as mãozinhas no chão e você precisa canalizar aquilo na terra, que ela vai tomar conta de tudo. Então, essas coisas, essas ações durante o rezo são muito importantes, tá, gente? Mas intervenções muitas vezes requerem toque. Eu tenho uma grande amiga de um instituto aqui, a Rapunzel do Vale dos Unicórnios. Eu amo essa mulher na força, eu amo. Gente, a Rapunzel ela é tão visceral que eu falo, eu nunca vi ninguém igual tu na força da ayahuasca. Eu já vi ela pegar paciente passando muito mal, ela deitar de conchinha com a menina. Ela deitou de conchinha, ela abraçou, ela colheu e a menina, ela amoleceu o corpo, sim, se entregou. E ela ficava lá no ouvido da menina, eu tô aqui, solta, que tá tudo certo, tá tudo bem. E ela fazia isso com a menina e a menina se amoleceu todinha. No final, a menina deu um relato lindo, sobre a condução, assim, toda, sobre ela no campo, e falou assim, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, eu me senti tão amada, tão acolhida, tão ancorada, né, tão lindo isso. E aí, hoje, quando eu começo os meus trabalhos aqui, eu falo, olha, todo mundo que passar pela porta, eu quero que se sinta abraçado, que se sinta amado, que se sinta acolhido, eu não quero ver balde sujo. O cliente tá ali, né, o paciente tá ali, ele vomitou, gente, primeira oportunidade, leva um balde limpinho e troca, né? Mas não vai levar o balde sujo primeiro para depois levar o limpo, porque nesse meio tempo o paciente pode vomitar. Então, assim, essas coisinhas a gente foi aprendendo, né? Deixar sempre um baldinho limpo também no banheiro. Às vezes a pessoa vai fazer limpeza por baixo, é por cima e por baixo, tem que ter o balde ali, né? Deixar absorvente para as mulheres. Questões de conduta, tá, gente? Tudo isso é a guiança. É a guiança. E o quanto isso é importante? Tem muita gente que não tem essas percepções que a gente está trazendo aqui, né? E tudo isso a gente aborda para vocês ali num passo a passo de coisas que vocês não podem deixar de pensar. Final do rezo, o que você serve de comida, né? O que a pessoa pode levar, ou o que você vai fazer. Tem muita gente que não sabe nem o tipo de sopa que pode fazer, o tipo de ingrediente que pode colocar. Tem questão de temperos, né? Que não vão interagir. A gente fala sobre a carne também. Por que não pode carne? Eu queria falar tudo isso para vocês hoje, mas não vai dar tempo. Então, eu quero trazer a respeito dessa questão toda, né, que eu falei para vocês das doenças, falei sobre a dose, eu quero trazer uma percepção a mais sobre a dose, porque eu julgo que isso é uma das coisas mais importantes para vocês aprenderem sobre a ayahuasca, né? Quem aqui conhece o Corpo Explica, compartilha comigo aqui no chat, para eu ver quem conhece, né? Vamos ver. Vai me falando aí se eu não enxergar rápido, tô sem meus óculos, você tá com o seu, né? Tô sem óculos. Se eu não enxergar aqui. Mas quem conhece o grupo Corpo Explica ou conhece a abordagem da bioenergética pelo formato do corpo? Quem aqui sabe sobre isso? Nós temos uma aula, na verdade mais de uma, né? Nós temos uma aula para falar sobre os perfis comportamentais. O formato do nosso corpo, gente, ele mostra como é que funciona o nosso sistema nervoso central. E o grupo de cientistas brasileiros que ficou denominado como Corpo Explica, tem um trabalho incrível só falando sobre isso, né? E a gente tem uma abordagem que vem, na verdade, da bioenergética, tá? E a nossa metodologia ela é um pouquinho diferente da do Corpo Explica, mas o Corpo Explica é uma grande referência para quem nunca ouviu falar sobre isso, porque eles ensinam de uma maneira muito didática como identificar o perfil comportamental das pessoas. E a gente foi descobrindo, tem inclusive estudos sobre o primeiro perfil, o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide. Isso não é nome de patologia, é nome do perfil mesmo. O Corpo Explica, ele traz bastante coisa sobre isso, né? Tem um estudo falando sobre a questão do esquizoide ser mais sensível à ayahuasca. E o esquizoide é aquele perfil bem magrinho, que tem uma testa mais ressaltada, tem os ossinhos mais pontudinhos. Então, essas pessoas, elas entram em órbita com pouca medicina, salvo uma ou outra exceção, tá? A grande maioria, certo, gente?
Só que aí a gente começou, dentro da abordagem da bioenergética, olhar o significado de cada parte do corpo e não só o geral. Então, os olhos, formato da cabeça, vou começar pelo formato da cabeça, representa o diálogo interno. Os olhos representam os sonhos e os medos, né? A energia do olhar e o formatinho do olho. A boca representa como é a comunicação da pessoa. O tronco, ele representa o equilíbrio emocional e a tomada de decisão da pessoa. Aí o quadril, no quadril nós temos a iniciativa, o grau de iniciativa da pessoa, e nas pernas, o grau de acabativa. Nós tratamos assim aqui no nosso instituto. Então, a gente consegue, através desses elementos, entender quanto a gente pode dar de ayahuasca para cada pessoa. Tá? Pessoas mais fofinhas, que é do traço que geralmente a gente fala, que são as pessoas orais, é um perfil comportamental chamado de oral, que é mais ou menos que nem eu, são pessoas que geralmente tomam uma dose, às vezes um pouquinho menor, mas só que demoram para entrar na força. Também quando entram, demoram para sair da força, demoram para entrar e demoram para sair, né? As pessoas mais magrinhas, elas entram mais rápido e elas às vezes saem mais rápido também, mas elas entram em órbita. Então a gente tem que servir menos pessoas mais magrinhas, tá? Quem que pode ter maior problema de surto no campo? São as pessoas do perfil 3, que é o perfil que a gente chama de perfil psicopata. Só que o perfil psicopata, de novo, não estou falando de patologia clínica, estou falando de traço de caráter. Depois pesquisem lá, o corpo explica, vocês vão entender. E o psicopata, ele tem formatos triangulares, aquele olhar avaliador, né, aquele sorrisinho de canto de boca. A pessoa tem queixo fininho, o tronco é maior do que o quadril. Essas pessoas, elas têm uma tendência maior a surtos do que as outras. Então, a gente serve pode ser um pouco menos de uma dose cheia ou meia dose, para quem tem o perfil psicopata, tá? Depois a gente tem o perfil 4, que é o perfil masoquista, que são as pessoas que têm o rosto bem quadradinho. A gente traz tudo isso no curso muito detalhado, para vocês saberem identificar esses perfis, né? E ali os masoquistas, de novo, não é patologia, é só o traço de caráter. Pesquisem lá no Corpo Explica, vocês vão entender um pouquinho. O masoquista, gente, ele tende a sentir as coisas numa intensidade. Então, esse traço de caráter, ele não vai reagir tanto assim na força da ayahuasca. Ele vai realmente se calar. Só que ele vai entrar num processo muito intenso, entende? Então, o masoquista é o cara que ele tá virado do avesso e ele vem pedir a segunda e a terceira dose que ele tá virado do avesso, né? E a gente tem que ter cuidado, porque eu tive uma vez um paciente que nessa dele se comportar muito bem, dele reagir assim muito bem, era bem masoca. Ele vinha pedir a próxima dose, mas já tava cambaleando, chegou uma hora que ele desmaiou. Não morreu, mas desmaiou. E a gente foi ali acolher ele para trazer ele de volta, que tinha tomado muita medicina. Só que ele vinha pedir mais, né? Ele vinha cambaleando, mas ele tomava mais, e não precisava ele tomar mais uma dose, né? Então, o traço de caráter, ele demonstra pra gente quanto a gente pode servir. O quinto perfil são geralmente aquelas pessoas que têm a cinturinha violão, pessoas que têm uma beleza a mais, que têm o rosto bem harmonioso, né? Que tem as pernas torneadas, então tem a musculatura definida mesmo que não malhe, mesmo que não vá na academia. Essas pessoas são muito ansiosas. Tem delas que estão na força e acham que não estão na força. E é como se elas degradassem a medicina dentro do corpo delas mais rapidamente. Então elas têm viagens mais curtas, vamos dizer assim. Porque elas têm um metabolismo muito acelerado, muito elevado. Então são os rígidos, a gente fala, né? O traço de caráter rígido. Aqui eu tô dando, gente, uma pincelada. Então quanto que você serve para rígido? Rígido é dose normal. A pessoa que é rígida, ela vai degradar a medicina com muito mais rapidez. Então, ele vai tomar, geralmente, as 2, 3 doses, assim, normais, e ele vai entrar rápido na força, ele vai sair rápido da força, e se tiver quarta dose, ele toma. Então, a maioria dos rígidos, assim, e eles estão, às vezes, na força também achando que não estão. Nossa, mas acho que dessa vez eu nem entrei. E entraram, então tendo insight, estão tendo processo. Mas eles só sentem que entraram se eles estiverem tendo miração, se eles estiverem, sabe, mais fora, assim, do corpo. Então, isso acontece. Às vezes, a gente tem que fazer alinhamentos e falar o que é a força da ayahuasca. Como ela pode se apresentar? De quais maneiras ela pode se apresentar? Porque a força da ayahuasca, ela pode chegar com miração? Pode. Ela pode chegar só com ensinamento? Também pode. Né? Só com sensações? Também pode. O que é a força da ayahuasca? Então, algumas pessoas vêm com esse ideal de fazerem viagens astrais, de irem para outros planetas e, sei lá, acessarem vidas passadas e outras coisas. E a pessoa, ela acaba se frustrando, porque ela vai lá e fala, caramba, eu entendi que
eu não posso tratar tal pessoa dessa maneira, mas eu acho que eu não entrei nessa força, não. Acho que eu fiquei só no estado meditativo, porque eu ouço a pessoa falando que viu dragão, que viu serpente, que viu beija-flor, eu não vi nada. Então, eu acho importante trazer um alinhamento sobre o que é sentir a força da ayahuasca, né? Quais são as maneiras que ela pode se apresentar? Muitas vezes antes da cerimônia, aquele briefing inicial. Então, dentro da parte toda de doenças, gente, vocês têm que observar o campo de vocês. E agora eu vou trazer, dentro de tudo que eu achei que era mais importante trazer nessa aula de hoje, porque tem muito detalhe, a gente não vai conseguir aprofundar muito, mas eu convido vocês a conhecerem o nosso treinamento completo, né? Dentro de tudo que eu acho muito importante, vocês também têm que observar o campo e as pessoas durante o processo. Eu fui observando ao longo de anos a reação das pessoas na força da ayahuasca, e eu percebi algumas coisas peculiares. Por exemplo, quando a pessoa não está aceitando algum determinado tipo de cura, alguma música, o que a pessoa faz? Ela se cobre dos pés à cabeça. Comecem a observar nuances assim no campo de vocês. A pessoa se cobre dos pés à cabeça, ou a pessoa deita assim de conchinha, meio que se protegendo, bota a cara no travesseiro, cobertor assim, cobrindo quase tudo. O que é isso? A pessoa ela não está se abrindo para receber. Como é que fica uma pessoa que se abre para determinada mensagem de música, frequência de música ou cura? Como que é? É a pessoa assim, ó. A pessoa levanta a cabeça, a pessoa abre os braços, bota as palmas da mão para cima. Inconscientemente, ela está confortável com aquilo, ela está aceitando aquilo ali. Inconscientemente, ela se abre. A pessoa, quando não está aceitando o processo de cura, ela se fecha, ela fica aqui. Ela se fecha, às vezes no próprio balde, ela vai vomitar, ela vomita e ela abraça o balde e ela não sai de lá. Acontece. Como é que eu olho para uma situação adversa dentro da força e falo, caramba, esse ensinamento está ruim de aprender, não estou querendo aceitar, mas eu preciso? Isso muitas vezes é ensinamento. Eu preciso aceitar que é um ensinamento que eu tenho que acolher. A pessoa tem que se abrir. Se a pessoa não se abrir, ela não recebe. Hoje uma aluna minha, da primeira turma, ela me mandou uma mensagem e ela falou a respeito dela não conseguir se entregar. Ela começou a trazer umas coisas assim. Ela falou, olha, eu sei que eu preciso mergulhar. Então começou duas coisas aqui que eu quero trazer para vocês. Ela falou assim, eu tenho que mergulhar, mas assim que eu chego na segunda dose... Aí eu me reviro, a medicina começa a me levar para uma profundidade que eu começo a ficar com muito medo, e eu sei que eu preciso me entregar, mas aí eu me travo toda, e eu meio que bloqueio o processo, e eu não consigo aceitar, não consigo mergulhar como eu deveria. E aí eu comecei a fazer umas perguntas para ela, eu falei, tá, você tá me dizendo que quando você toma a segunda dose, você entra num processo que fica fora de controle, que te dá muito medo, e você não consegue se permitir? Ela falou assim, Eu falei, bom, tem duas coisas aqui que a gente pode pensar. Primeira coisa, você tem que relaxar, e eu já vou te falar como você pode fazer. A segunda coisa talvez você esteja bebendo medicina demais, por isso que você está na polaridade do medo. Porque a gente também precisa entender qual é o nosso limite para a gente ir pisando aos pouquinhos nos outros terrenos. Pode ter certeza que a medicina, ela sempre vai levar a gente para um outro patamar. Mas só que a gente precisa entender qual é a nossa dose. Eu, durante muito tempo, tomei dose maior do que eu precisava. E aí eu ia para umas viagens, assim, que às vezes entrava em peia desnecessária. E aí tinha pouco ensinamento. Porque quando o desespero se instala, o ensinamento se perde. A pessoa que entra em processo de desespero ou surto, eu já entrei em processo de surto, tá, gente? Só para vocês entenderem, a pessoa que entra nesses processos, ela não aprende mais nada. A mente dela frita, literalmente frita, e ela não assimila mais nada. Então, tem que evitar de entrar nesse tipo de processo. Seu paciente não pode chegar nesse ponto. A quantidade de medicina que a pessoa toma precisa ser realmente dosada. E aí eu pergunto, vocês têm cartão para poder marcar a quantidade de medicina na ficha de cada paciente de vocês, para saber a cada vez que o seu paciente volta, quanta medicina ele está tomando? Quando a gente vai servir a segunda dose, eu não sei vocês, mas eu geralmente pergunto para a pessoa, sentiu a força? De 0 a 10, como é que foi a força? Como é que está agora? Eu pergunto para a pessoa quando chega na segunda dose. E a pessoa me fala, senti, não senti, nossa, tá 5, tá nota 10, tô no talo ainda, caramba, a força foi alta, mas agora já passou. E essas informações, elas são muito preciosas para vocês colocarem um cartãozinho do paciente de vocês. Esse cartão volta com a pessoa para o lugar dela. Quando a pessoa vem consagrar outra dose, ela traz o cartão e você preenche. Para que isso, gente? Para essa pessoa saber qual é a dose dela.
Porque se numa cerimônia foi demais, ela surtou, ela virou do avesso, falou, cara, não foi proveitoso, porque eu entrei num processo assim, descontrolado, que para mim não foi legal, essa informação tá lá. E na próxima vez que essa pessoa for consagrar a ayahuasca, com você ou sem você, ela vai ter ali anotada a graduação da medicina que você serviu, como ela se comportou na força. E tudo isso é estudo, né? Estudo de caso. E não só estudo de caso, mas é fazer com que o seu paciente ele tenha experiências com você e com o seu instituto cada vez melhores. Então, são aspectos simples que muito instituto não pensa em fazer. Você conhecer, de fato, a dose de cada paciente. Então, isso eu quero trazer para vocês, né? Com muito amor. Como é que a gente começa a tratar o nosso paciente melhor? Observando a reação do paciente. Teve um paciente uma vez que ele entrou com uma música que eu toquei, uma música indígena, ele entrou num processo umbralístico com a música indígena. Ele desesperou. E aí ele veio até mim, ele falou assim, eu tô colando as placas. Você consegue, pelo amor de Deus, mudar essa música? E aí eu já passei por processo com música em instituto, que aí a pessoa, o dirigente falava para mim, irmã, o barco tem que seguir. A gente não vai trocar a música. O que eu faço? Eu, Sabrina Rafael, se eu tiver um paciente num processo desses, eu dou fade out na música, eu vou abaixando a música na mesa de som e eu boto a próxima música. Tá? E tem um detalhe importante sobre a playlist, gente, que eu vou trazer só mais essa coisinha e vou falar um pouquinho sobre o curso Guardiões da Ayahuasca para vocês. Um detalhe sobre a playlist é assim, nunca, jamais coloque sequências muito longas de um determinado estilo. Se você colocou inário, não coloca 10 inários um atrás do outro. Não faça isso. Se você colocou bailado, não coloca 10 bailados, porque às vezes uma pessoa gosta de bailado e outra não gosta. Aí a pessoa que gosta de bailado, ela tá lá, rodando. E a pessoa que não gosta, ela tá no inferno. Entende? Então, é esse bom senso de você, eu vou colocar aqui 2 músicas de bailado, 3 músicas de bailado, depois eu vou colocar uma música mais tranquila, depois eu vou colocar um mantra, eu vou colocar uma música cantada, depois eu vou colocar uma música instrumental para a cabeça da pessoa processar os próprios pensamentos e não só a letra da música. Então, a gente ter esse tipo de bom senso na hora de escolher a playlist é muito importante, isso contribui demais no processo do seu paciente. Então, eu quero trazer vocês para esse lugar de observação. Seu paciente, você está lá fazendo seus trabalhos, a maioria está se cobrindo, o processo inteiro, não está tendo cura ali não. Está tendo simplesmente resistência de boa parte da sua egrégora. Você vai ter peia. Então, alinhamento antes, a escolha correta da playlist, a escolha correta da dose, vai fazer com que o seu servir seja muito melhor, né? E a pessoa, ela tenha cura de fato. Se a pessoa tiver uma sessão mais agradável, uma sessão um pouco mais confortável, vocês concordam que a pessoa consegue se entregar mais, né? Então, é isso que a gente precisa trazer dentro de um trabalho de ayahuasca. Qual que é o nosso papel aqui na Chave Mestra e no Guardiões da Ayahuasca? É trazer vocês para essa profundidade de observação, trazendo toda a parte científica, mostrar os estudos que nós já fizemos e que nós também investigamos. Tem muito estudo pronto na internet, mas que a pessoa, às vezes, ela não consegue identificar, não consegue interpretar, porque tem termos mais técnicos, porque tem termos médicos, termos científicos, e a pessoa olha para aquilo e fala, eu não sei o que isso quer dizer. Então, a gente aqui da Chave Mestra pegou esses estudos, concatenou o melhor de tudo isso e trouxe uma linguagem acessível, trouxe uma linguagem que todo mundo entenda, trouxe de uma forma prática, dizendo para você o que você precisa fazer, como você pode trabalhar. Então, assim, um passo a passo, a gente traz desde a história da medicina da ayahuasca, né? Quais foram os primeiros registros dela, onde ela foi encontrada, quais são as culturas que utilizam, a gente fala sobre a parte dos índios, a gente fala sobre o mestre Guineu, a gente fala sobre a barquinha, a gente fala sobre todas as religiões ayahuasqueiras, né? Explica sobre o xamanismo, que é universalismo, né? Como você usa essas culturas ao seu favor, a gente fala sobre tudo isso. Aí a gente tem um módulo científico. O módulo científico é um módulo em que a gente vai falar especificamente das doenças, a gente fala o que pode, o que não, por que não pode carne, por que não pode sexo, por que não pode isso. A gente dá uma aula sobre cada uma dessas coisas. A gente tem uma aula sobre surto psicótico, entendeu? A gente fala sobre como age o DMT no teu cérebro, a glândula pineal, aula só sobre glândula pineal, para falar, assim, te derrubar alguns mitos também. O pessoal fala assim, porque o flúor, ele calcifica a glândula pineal? Ele calcifica a glândula pineal. Sua glândula pineal começa a ficar igual um choquito, só que cientificamente não perde a função. Essa questão de, vai perder a função depois que calcifica, é mito, não perde a função, nunca perdeu a função.
É você que para de buscar a espiritualidade. Então, assim, ninguém perde a intuição porque calcificou a pineal. Existe todo um estudo sobre isso. A gente traz isso dentro do curso, explica por A mais B. Por que que não tem essa questão, né? Como que a dimetiltriptamina, ela trabalha no teu cérebro, de que forma ela te acessa. Tem um documentário inteiro que a gente traduziu, que a gente narrou, né? Americano trouxe e a gente colocou dentro do curso. Então, assim, é um trabalho muito rico, né? Para vocês poderem conhecer. A gente fala sobre a questão do dirigente, a parte de ética, como vocês podem trazer tudo isso. A parte de análise comportamental é um show à parte, gente, porque essa parte de explicar para vocês como olhar para o formato do corpo, do paciente de vocês, e descobrir como vocês vão servir esse paciente, como acolher. Por exemplo, em dissociação energética, o traço de caráter esquizoide eu não toco de jeito nenhum, porque é um traço de caráter que odeia toque físico. Agora, se eu estiver diante de uma pessoa fofinha, uma pessoa mais oral, opa, eu faço dissociação, às vezes nas costas, a mãozinha nas costas, massagem para cima e para baixo, isso ajuda pra caramba, o paciente sai da peia na hora. Só que eu não posso fazer isso com esquizoide, entenderam? Então, entender sobre pessoas, entender sobre comportamento humano é algo muito importante, é algo que faz total diferença, né? A gente traz também a questão das playlists, que a gente fala para vocês aqui. A gente tem modelos de playlists que a gente compartilha com vocês. A gente compartilha o nosso modelo de ficha de anamnese, o nosso modelo de ficha também de análise energética. A gente compartilha tudo isso com vocês. A gente orienta vocês. Quem não tem CNPJ, né? Ah, alguém perguntou agora. Sincronicidade, né? Quem não tem CNPJ, a gente tem uma indicação que a gente faz para vocês, né? De advogado que faz isso. CNPJ é uma coisa que, dentro do meio ayahuasqueiro, você tem que fazer. Primeiro, você tem que fazer o estatuto. Não dá para fazer sem a presença de um advogado. Então, a gente instrui vocês a respeito disso também, como é que você procede com relação a isso. A gente tem indicação de advogados para vocês também. Tem gente que fala, vocês vão indicar fornecedor de medicina? A gente precisa conhecer o nosso aluno, mas se a gente tiver a certeza que o nosso aluno ele é dirigente de instituto e a gente conseguisse assegurar de que a gente está diante de uma pessoa que trabalha com a medicina, sim, a gente indica o nosso fornecedor de medicina, que é um índio maravilhoso, ele manda diretamente do Acre, a melhor medicina desta terra. Eu tenho a honra de falar que a gente serve a melhor medicina do mundo, gente, porque é uma medicina muito pura, né? Você não sente nenhum grânulo nela, assim, ela é muito homogênea, é uma medicina linda, de energia maravilhosa. Então, a gente sabendo que a pessoa tem instituto, a gente vendo tudo isso, a gente também recomenda, a gente tem o selo de qualidade para o seu instituto. Então, terminou, a gente vai ter uma avaliação para cada módulo, né, de múltipla escolha, uma provinha fácil, porém você precisa assistir às aulas. Então, é o que mostra para a gente que você está fazendo realmente curso, para que você ganhe a sua certificação, porque você está trabalhando com vidas, entende? E aí, no final, você vai ganhar uma chancela nossa. A gente vai dar para você acesso por um QR Code, dizendo que você tem conhecimento sobre primeiros socorros. Então, você vai aprender a fazer massagem cardíaca, tudo aqui para poder trazer. Tem gente que tem epilepsia e não sabe, ou não põe na ficha. E eu já tive um caso de uma parada cardíaca na chave mestra de uma pessoa que que tinha epilepsia, não colocou na ficha e a pessoa entrou em parada. E se eu não soubesse primeiros socorros, esse paciente teria morrido. O que eu fiz? Eu fui até esse paciente, ele já estava de lado, né? Que é o procedimento para quem tem epilepsia, colocou o paciente de lado, só que ele já estava sem pulso, né? E a esposa dele desesperada do lado, o que eu faço? Eu tive que virá-lo para cair em cima dele, fazer massagem cardíaca, e salvou a vida dele. Então, são coisas que a gente vai trazer para vocês o passo a passo, para vocês poderem agir, porque os problemas, eles podem acontecer, né? E se os problemas acontecerem, vocês têm que estar preparados para lidar com esses problemas. Como é que vocês se protegem juridicamente se der um pepino no instituto de vocês? A gente precisa resguardar vocês de tudo isso. Então, a gente fala para vocês quais são os problemas que podem acontecer e como vocês se resguardam juridicamente também a respeito de tudo isso, tá? É muito importante trazer isso tudo, a gente traz aqui no nosso curso. Eu vou até colar aqui no meu portfólio para ver, porque tem tanta coisa, gente, é tanta aula. Eu vou dar uma olhada, a parte de espiritualidade. Para quem não sabe, eu sou bruxa. É engraçado falar assim. Mas para quem não sabe, eu sou maga. Eu sou iniciada por 2 escolas iniciáticas de magia. E, inclusive, a gente vai ter imersão de magia só para aluno, para quem é do Guardiões da Ayahuasca, a gente vai ter uma imersão em maio.
Para a turma 2, a gente conseguiu abrir para a turma 2 30 vagas, gente, porque eram 50 vagas apenas. Foram 55 na turma 1, a gente conseguiu trazer mais guardiões para poder participar da imersão do mago, que a gente vai ter em maio. E eu reservei 30 vagas aqui para a turma 2. E, gente, na turma 1, as 55, elas foram em questão de 2, 3 dias, né? E a gente, quando fala de proteção espiritual, a gente traz muitos elementos da magia também, tá? E a gente vai trazer questões, para quem aqui é da Umbanda, tem alguns conteúdos que a gente bebe um pouquinho também dessa fonte. Então a gente vai falar sobre o papel do sal grosso, eu tô lendo aqui porque eu não sei de cabeça. A gente fala da defumação, como é que você faz, como é que você ancora, como que você invoca os seres espirituais certos para realizar um trabalho de ayahuasca protegido. Porque o que mais tem, gente, é gente que não sabe ancorar o trabalho e entra zombeteiro, entra obsessor, e você começa a viver o caos na Terra dentro do trabalho de ayahuasca. Eu já vi muita coisa assim acontecer, tá? E quando entra seres de baixa vibração, você tem, assim, maior alvoroço no campo. Então, a gente ensina vocês a protegerem o campo de vocês para não acontecer esse tipo de coisa. E vocês vão ter um trabalho mais limpo. A gente explica para vocês a respeito das velas, a gente fala sobre como trabalhar com as geometrias sagradas. Eu trabalho com as geometrias sagradas, em especial da Flor da Vida, em todos os rezos, né? Então, quem me conhece sabe que eu já venho com essa geometria, sim, até no meu logotipo da chave mestra, eu tenho a Flor da Vida atrás, para quem nunca observou. Então, eu trabalho muito forte com essa energia da Flor da Vida, e eu vou ensinar vocês a trabalharem também. Nós falamos a respeito do sagrado feminino e o sagrado masculino, como trabalhar isso em campo, mesmo que não seja um rezo de sagrado feminino e sagrado masculino. Quando você entra em intervenção, quantas vezes eu fiz benzimento de útero em Mana, que estava num processo totalmente voltado para o ciclo feminino dela? Quantas vezes? Se vocês entendem sobre sagrado feminino e masculino, vocês vão saber se durante o processo daquele irmão, irmã, é sobre isso que ele está trabalhando e você consegue ajudar. Então é muito legal entender sobre isso. Os 4 elementos da natureza, tem muita gente que não sabe como usar os 4 elementos da natureza para transmutação. Vocês sabiam que vocês podem usar não só o fogo sagrado para transmutação? Você pode usar a terra, você pode usar o ar, você pode usar a água. A gente usa todos os 4, gente. Não é somente o fogo é grande transmutador, mas você pode lançar a mão dos 4 elementos, tem técnica para tudo isso. Então a gente vai trazer isso para vocês também. Os elementais, como é que você acessa os elementais? Aí você vai começar a ter miração de elemental no campo. Se vocês aprenderam o que a gente vai passar aqui, vocês vão começar a ver fada, gnomo, vocês vão ver coisas assim no rezo. Não é brincadeira, realmente vocês vão começar a acessar de uma forma extraordinária. A gente também traz para vocês a parte de arquétipos, né? Os arquétipos são super importantes, então é legal vocês aprenderem a usar. Inclusive, esse final de semana a gente vai ter um sagrado feminino totalmente arquetípico. A gente vai trazer 7 deuses do Olimpo e a gente vai estar ancorando esse trabalho dentro da energia arquetípica. Como é que você faz a abertura, oração de abertura, oração de encerramento? A gente traz também. No módulo 4, a gente fala sobre a questão SOS, né? Então, emergência dentro da ayahuasca, graduação das medicinas, quanto servir, primeiros socorros, respiração. Aqui a gente vai trazer um pouco do breathwork para vocês. Não é um curso de breathwork, mas a gente traz alguns elementos para poder a pessoa voltar para a Terra. Quem disse que só de rapé vive a pessoa na ayahuasca para aterrar? A gente sabe que o rapé é a Terra, né? Ajuda. Mas o breathwork é a Terra também. Então, existe o breathwork para aterrar, existe o breathwork para elevar, e a gente vai trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês poderem fazer uso, né? Parte de jejum, alongamento, né? A questão da parte de playlist aqui é fantástica essa parte, tá, gente? Eu comprar só essa parte já vale um curso inteiro. Tô pensando aqui se eu não deflagro algumas coisas aqui para poder lançar, porque tem coisa que sozinho já é um curso, né? A parte do dirigente, aí vocês vão aprender modelo de anamnese, como entrevistar o paciente, como receber os pacientes, a questão da ética, moral e confidencialidade, a sua autoridade como dirigente e a sua liderança para com os guardiões, né? O que você tem que observar nos pacientes durante um trabalho de ayahuasca, como você lê o que está acontecendo no campo, que era aquilo que eu estava falando para vocês, o paciente se cobriu, o paciente se descobriu, como é que você analisa tudo isso, o que você faz com toda essa informação, tá? No módulo 6, aí a gente entra em conteúdos do desenvolvimento humano que eu carrego e que me ajudaram demais na minha caminhada. Eu falo que, assim, eu não dirigiria os trabalhos de ayahuasca como eu dirijo hoje se eu não tivesse toda essa bagagem. Então, eu percebi o que estava fazendo maior diferença nos meus processos e resolvi trazer para vocês. Então, as técnicas de dissociação energética,
E controle de processos é o módulo 6, é o último módulo do curso. Aqui que a gente entra com a aula sobre os perfis comportamentais. Aqui a gente traz praticamente o conteúdo completo de PNL e de hipnose ericksoniana e clínica dentro de um contexto de ayahuasca. Então, a gente pegou essas coisas todas, da forma como a gente faz, a gente ensina vocês a fazerem, tá? Aí a questão da transmutação, com os 4 elementos que eu falei para vocês, com fogo, com água, com ar, com terra, como que você faz essa transmutação? Os 7 raios sagrados e as suas chamas, nós trouxemos isso também. Como eu falei para vocês que eu trabalho com a magia, eu trouxe hermetismo para vocês aqui dentro da ayahuasca, trouxe o estoicismo dentro da ayahuasca e a vibraturgia. Lembram que eu falei para vocês também sobre a questão da telepatia? A gente vai trazer um pouquinho disso dentro desse curso aqui na parte de vibraturgia para vocês. Então, olha que legal, é o curso mais completo das medicinas da floresta que alguém já... Aliás, acho que não tem outro curso de ayahuasca, eu nunca vi ninguém lançar nada relacionado a isso. Às quintas-feiras, 9 horas da noite, nós temos um trabalho que acontece toda semana, que é um rezo online. E o que acontece nesse rezo online? Eu trago conhecimentos acerca de como alinhar a sua vida. Ali a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de família, a gente vai ensinar vocês a pegarem o que vocês aprenderam na ayahuasca e mudarem a vida de vocês de fato, tá? Então aqui nessa parte, nessa etapa, vocês não só vão fazer com que a vida de vocês se transforme completamente, mas vocês também vão conseguir usar muito desses conceitos para a vida dos pacientes de vocês. E no finalzinho a gente tem uma meditação. Então esse trabalho de quinta-feira, ele acontece ao vivo, não fica gravado, porque o propósito não é que vocês simplesmente tenham uma aula, tem temas que vão e voltam, né? Nas quintas-feiras é sempre às 21 horas. Sabrina, por que quinta? Por que 21 horas? Porque os magos se reúnem às quintas, 21 horas. E é por isso que a gente se reúne nesse horário. E sempre quinta. Porque nesse horário específico é o horário que a gente tem a maior concentração energética da magia. Então a gente vai trazer muitas coisas ali nesse momento. E a gente faz um rezo, literalmente um rezo online. Quem tem rapé, consagra rapé, todo mundo junto. A gente se conecta num vértice de força, todo mundo ao mesmo tempo. Gente, é muito forte, muito forte, muito forte. Assim, só quem já vivenciou sabe o poder e energia que tem esse rezo de quinta-feira. Além de todos os ensinamentos, eu sempre trago uma meditação guiada no final, à medida em que vocês consagram rapé, consagram cacau. Tem gente que está sem medicina nenhuma, leva um copo d'água, fecha o olho, medita, trabalha a respiração, entra em processo meditativo e faz, tá? Então isso para quem entrar hoje vai ter acesso, né, a receber esses links aí, para participar desses rezos de quinta-feira. Eu tenho gente sendo transformada nesse rezo de quinta-feira. Gente com traumas de abuso, gente com problemas financeiros, gente com todo tipo de desordem na vida. E, gente, dirigentes de casa com desordens assim. E isso foi um chamado que eu tive depois que eu abri a turma 1. Eu já tinha aberto a turma 1, isso aí não existia. E aí eu fui consagrar a ayahuasca. E a ayahuasca falou para mim, você tem que rezar com sua turma, porque isso não é um curso, isso é uma egrégora. E aí eu comecei a entender o tamanho desse trabalho. Eu falei, ok. E aí a ayahuasca falou para mim, tá cheio de dirigente de casa com a vida desestruturada. E você vai trazer conhecimento, vai trazer energia e vai ancorar esse trabalho para que eles se curem. Porque se eles se curarem, você vai ter pessoas ancorando muitas vidas. E aí o meu olho brilhou, meu coração aqueceu. Gente, eu incendiei por dentro, porque eu falei, é isso. Aquilo que eu faço no meu trabalho, transformando as pessoas, eu vou fazer por quem dirige trabalho de ayahuasca, porque dessa forma eu tenho certeza que essa vida vai potencializar centenas de outras. Então, vocês são fontes de luz, né? Então, eu tenho o maior prazer, a maior alegria de potencializar vocês, para que vocês potencializem mais pessoas. Então, esse rezo de quinta-feira que a gente faz, nasceu nesse propósito. E muitas vezes eu acompanho muitos irmãos ali, às vezes eu não dou conta de tudo porque é muita gente, tanto que agora a gente está trazendo outras pessoas para o suporte. Na turma 1 foram mais de 200 alunos, né? Então, assim, hoje, gente, eu precisei de ajuda, porque eu sozinha não dava conta de falar com todo mundo, né? Então, sempre que eu posso, eu vou para o suporte. Eu falo diretamente com as pessoas, eu sou super acessível nesse sentido. Mas como eu percebi que eu não dava conta de todo mundo, né? Aí eu comecei a colocar mais pessoas. O meu marido entrou no suporte. Aí a gente trouxe a Jaque agora para o suporte. Nós temos mais uma pessoa agora entrando para o suporte, para que vocês tenham a resposta dentro de, no máximo, estourando 24 horas. Né? Então, é
é o que a gente realmente quer que vocês façam, que vocês consigam estudar, que vocês consigam entender, que vocês iluminem pessoas. Porque a ayahuasca, ela serve para você transbordar. De nada vale a sua cura se você não puder curar alguém. Então, assim, entenda uma coisa sobre a ayahuasca. Se você recebeu luz, é para você dar essa luz para alguém. Então, recebeu, transbordou. Recebeu, transbordou. Então, vocês precisam trabalhar nesse fluxo divino. Se vocês não colocarem a vida de vocês uma determinada velocidade dentro do dar e receber, a vida trava e estagna. A gente tem uma aula, a aula inaugural, que nós fizemos para a turma 1, transformou tanta gente, que eu falei, gente, eu não vou gravar outra, eu vou deixar essa para todo mundo assistir, porque foi uma coisa que todo mundo falou tanto dessa aula, que eu resolvi deixar ela na plataforma para todo mundo acessar, todo mundo assistir. Porque eu não sei que ser que baixa em mim quando eu começo a dar aula, vem um monte de coisa, um monte de insight que não tá no script, que não tá programado. E nessa aula 1 eu tava assim, espíritos dentro de mim, falando umas coisas e trazendo os ensinamentos ali, que todo mundo transformou muito a vida. E o pessoal falou, não tira essa aula da plataforma, não tira. Eu falei, então tá. Então, como bônus para vocês, essa aula inaugural que foi exclusiva, que era para ficar só na turma 1, eu tô trazendo também para a turma 2, porque eu sei que ela tem o potencial de já transformar a vida de muita gente aqui. Então, assim, quem tiver aí ao vivo, agora a gente vai fechar essa live e a gente vai abrir o nosso grupo lá do WhatsApp para quem tiver dúvidas, né? E no 6º módulo, queridos, vocês recebem a certificação de vocês. E quem tiver passado em todas as avaliações já recebe o QR Code e o selo no certificado. O certificado é um certificado digital. O selo é o QR Code, mas a gente tem alunos que querem para estampar na parede. Falam assim, eu quero o certificado para estampar na parede. Então, aí a gente tem o custo da impressão do certificado, que é o valor que a gráfica nos cobra, e o valor do frete. Se vocês quiserem que a gente coloque num quadrinho, a gente também tem a pessoa que faz o quadrinho. A gente não ganha R$1 em cima da emissão desse certificado. A gente repassa o custo que a gente tem extra para quem quiser dessa forma. Quem não quiser, já tem acesso ao certificado digital e o QR Code, que é a sua chancela, que vai dizer para você, né, que vai dizer para as pessoas que quiserem consagrar com você que você se formou aqui, que você sabe primeiros socorros, que você sabe mexer com a medicina. Então, é um selo de qualidade, realmente, que a gente trouxe para que vocês tenham a confiabilidade. Hoje, nós recebemos dentro do nosso Instagram, no direct, gente, cerca de 3.000 mensagens por dia. Muitas dessas mensagens, elas perguntam pra gente onde eu posso consagrar. Eu tenho um post que eu fiz recente, inclusive ali, falando sobre depressão, em que eu já comecei a direcionar para alguns alunos, né? Então tem gente falando, onde que eu consagro na Bahia? Onde que eu consagro? E às vezes você tem um instituto na Bahia, você tem um instituto no Ceará. Eu não estou em todos os lugares, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar vocês que se formaram comigo, que sabem socorrer um paciente se for necessário, que sabem como se comportar em cada uma das situações, e eu vou indicar vocês para as mais de 3.000 pessoas que todos os dias entram em contato. Então, já vou ter um link pronto, automático, identificando ali as palavras-chave que as pessoas colocam no Instagram, para eu poder direcionar a pessoa para uma página na internet que vai estar lá, institutos em São Paulo, vai ter uma lista, e a pessoa vai ver lá qual é a região dela, ela vai ser direcionada, entende? Então, assim, a partir disso, a ayahuasca, ela vai alcançar muito mais pessoas, né? A gente vai divulgar vocês na nossa página, entende? E com a nossa chancela de qualidade. Como a gente traz muito conteúdo científico dentro do Instagram, as pessoas confiam muito no nosso trabalho. Então tem muita gente que bota lá, nossa, eu queria muito consagrar com você, porque eu vejo que você ensina sobre isso, você sabe sobre aquilo, e faz diferença, gente, vocês falarem sobre a medicina, e realmente façam, estudem, vocês vão ganhar uma potência nas consagrações de vocês, e na dirigência de vocês, dentro do instituto, ou como guardiões, dentro da ayahuasca, né? É um trabalho feito realmente para tornar a ayahuasca um ambiente mais seguro, para fazer com que as consagrações de todos vocês, dos seus pacientes, realmente transformem a vida de vocês, porque eu defendo que se você tomar ayahuasca e a sua vida não mudou, então reveja. O que você está fazendo de errado? Porque se você ganhava X, você não está ganhando o dobro disso depois de 10 anos, reveja. Se você continua com os mesmos problemas no relacionamento e etc., então reveja, né? E o nosso curso, ele vai trazendo você para reflexão nisso também, e principalmente esses restos que a gente traz na quinta-feira, para trabalhar a própria vida de vocês dentro do ambiente de Matrix, né?
Porque a ayahuasca é uma luz que ilumina o seu caminho, mas ela não te faz caminhar. A caminhada é contigo, é você que tem que decidir caminhar. Você pode ir ali e ter o melhor processo do mundo. Se você não colocar em prática, não vai resolver de nada, né? Obrigada, Sabrina, foi de muita valia essa aula. Que bom que você gostou. Acompanhe a gente nas redes sociais. Se conseguir, venha para o treinamento completo. Tenho certeza que vocês não se arrependem de participar. É um trabalho feito com corpo, alma e coração. Não é um lugar que a gente trouxe um curso simplesmente para ganhar dinheiro, como tem gente que pensa, né? A gente escuta cada maldade, tem gente que fala, isso aí é para ganhar dinheiro. Tá? Não, gente, isso aqui é sagrado, né? É uma egrégora muito mais do que uma turma de alunos. É uma egrégora. Então, a gente vem trazendo vocês para alta vibração o tempo inteiro. É algo realmente para trazer uma mudança de vida e uma mudança de dirigência, né? De vocês como pacientes, como guardiões, como dirigentes de ayahuasca. Espero muito ter sido contribuição a Rauch. Valeu, obrigada, namastê e gratidão. Um beijo no coração de vocês.